Vamos lá, pessoal, então, vamos para mais uma aula nossa aí, tá joia? Eu ainda estou insistindo com o lance dos slides aí, mesmo com toda a dificuldade, mas pelo menos a aula fica um pouco mais interativa e fica mais fácil de assimilar aí as palavras-chave, os acontecimentos, eventos mais importantes dentro de cada período que a gente está estudando, tá? Nessa aula de agora, então, nós vamos estudar um período da história do Brasil, né, que se chama República Liberal. É também chamada de República Populista, porque foi a época em que esse tipo de governo, esse tipo de política foi mais evidente na história do Brasil. Então, a gente pode encontrar esse mesmo período com dois nomes, né, tanto quanto República Liberal e também como República Populista. Tá? Então, se aparecer qualquer um dos dois nomes aí na prova que vocês vão fazer nesse final de semana, já fiquem atentos que pode figurar os dois, ou podem figurar os dois nomes, né, que querem dizer a mesma coisa. Esse período é o período que vai da deposição de Getúlio Vargas, um golpe, né, liderado pelo Exército, que derrubou Getúlio Vargas, pondo fim à Era Vargas, né, então ele começa com esse golpe e tem fim com outro golpe, né, o golpe militar de 1964, que implanta uma ditadura militar no Brasil, né. Então serão esses dois eventos aí, né, que vão dar início e fim a esse período, certo? A gente pode até chamar isso aí, né, de sanduíche de democracia, o sanduíche de liberalismo. Por quê? Foi um período entremeado, né, por dois momentos ditatoriais. O Estado Novo de Getúlio Vargas, né, e depois a ditadura militar. Né, e no meio disso um período, digamos, democrático. Esse período ele tem algumas características importantes que antes da gente estudar o governo de cada um dos presidentes, né, estudar os fatos aí, comentar, é importante que a gente marque essas características, né, para ajudar você na compreensão de todo o período. Né? Vamos ver então. O Brasil já tinha sido uma colônia, o Brasil já tinha sido uma monarquia e o Brasil já tinha sido uma república oligárquica, do tipo oligárquico. Né? Depois tivemos o período da Era Vargas, que foi caracterizado principalmente por uma concentração de poderes nas mãos de Getúlio Vargas, especialmente durante a o chamado Estado Novo, que começou em 1937, um golpe de Estado, e que durou até 1945, terminando também com um golpe. Então, considerando esses períodos anteriores aí, no Brasil se sentia a falta realmente de democracia, que não tinha acontecido durante todo esse período, nem durante os períodos anteriores, melhor dizendo. Não tinha acontecido durante a colônia, claro, era uma colônia que pertencia a Portugal, uma democracia não vivida também durante a época da monarquia, porque era um governo, apesar de monárquico, mas também oligárquico, né, a aristocracia rural, né, a elite rural brasileira que dominava o cenário político. Né. Depois a república oligárquica, o próprio nome já diz tudo, a República Velha, né, onde os coronéis mandavam na política, era a época do coronelismo, do voto de cabresto, e depois nós tivemos a Era Vargas, que, como nós vimos, os momentos assim de democracia foram muito raros durante toda a Era Vargas. Né? A gente pode dizer que somente de 1934 até 1935, né, que houve um pouco de democracia depois da Constituição de 1934. Mas depois da intentona comunista foram vários episódios aí em que o Brasil foi governado sob estado de sítio. Né? Então, democracia de fato o Brasil ainda não tinha vivido. Essa democracia ela viria a ser começada a construir a partir de 1946, né? Ou seja, após o Estado Novo. Então, uma das marcas desse período será exatamente o quê? A democracia, né, ou a redemocratização, ou, não dá para falar em redemocratização, não, mas a democratização do país, né, seria um período de liberalismo político. Né? Então, uma das marcas vai ser esse liberalismo, e daí o nome que se dá a esse período da história do Brasil de República Liberal,
que corresponde mais ou menos a dizer, a chamar de república democrática. Não é? Bom, enfim, essa vai ser uma das marcas desse período, mas é importante dizer que essa democracia, esse liberalismo, foi bastante limitado também, porque como nós vamos notar, né, esse período da história do Brasil foi um período entremeado aí por diversas tentativas de golpe, né, por casos de renúncia, né, de tentativa de impedimento da posse de presidentes eleitos, né, do suicídio de um presidente da República, no caso Getúlio Vargas. Então foi um período de muita agitação política, de muita instabilidade, e no meio disso tudo, várias correntes políticas acabaram sendo sufocadas. Nós vamos ver, por exemplo, que no governo do Dutra, que é o primeiro governo, né, apesar do direito de greve estar estabelecido na Constituição, os grevistas não conseguiam organizar suas greves justamente por causa da repressão do Estado, que sempre considerava essas greves ilegais, prendia os líderes sindicais. Nós vamos ver que o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade. Ou seja, resumindo a história toda, né, essa conversa de democracia, tal, da república democrática, república liberal, é um conceito que não corresponde muito ao que aconteceu na realidade, porque foi um liberalismo, mas como se costumou a chamar nos livros de história e alguns tratados aí de historiadores famosos, de um liberalismo refreado, tá? De uma democracia refreada. Teve democracia desde a construção do Brasil, digamos assim, né, que foi o momento mais democrático da história do Brasil até então. Não é? Mas mesmo assim a gente não pode entender esse período como um período realmente democrático, porque era uma democracia ainda muito falha. Nos dias de hoje mesmo a gente pode apontar várias falhas, né, da nossa democracia atual. Naquela época era pior. Né? Então essa democracia era bastante limitada, a gente precisa de ter essa noção, mas esse liberalismo, essa democracia vai caracterizar esse período justamente por ser o período mais democrático desde a fundação do Brasil, né, até aquele momento, 1946, e que terminou em 64, certo? Bom, já colocamos aí, né, já apresentei para vocês uma característica desse período. Outra característica, nós vamos ter um processo de abertura econômica no Brasil durante esse período, né, que se projetava aí no alinhamento econômico com os Estados Unidos da América, né, que pregava o liberalismo econômico, né, e prega até hoje, né, no caso hoje mais o chamado neoliberalismo, né, mas nós vamos ver que durante esse período aí houve um processo de abertura da nossa economia. Então aquele nacionalismo econômico que caracterizou a era Vargas, o período anterior, né, esse nacionalismo econômico ele praticamente desaparece durante o período da República Liberal, surgindo somente durante o segundo mandato aí de Getúlio Vargas, né, o segundo momento em que Getúlio Vargas ocupa o poder, em que ele vai tentar ressuscitar esse nacionalismo econômico, né, e nós vamos ver que não deu muito certo. Enfim, de uma forma geral, nós podemos, do ponto de vista econômico, caracterizar esse período como um período de abertura econômica a investimentos estrangeiros, a importações de produtos, né, havendo assim até uma, digamos, uma desnacionalização da nossa economia, né? Então essa abertura ao capital, ao investimento estrangeiro, às importações, né, a abertura da economia ao capital estrangeiro de uma forma geral, a gente pode generalizar colocando nesses termos, é também uma das marcas desse período. E como eu já disse anteriormente, uma outra marca, né, eu disse anteriormente, agora mesmo nessa fala, né, nessa explicação aí, uma outra característica bastante marcante desse período vai ser a instabilidade política, né? Então, apesar dessa tentativa de democratização do país, nós vamos perceber que as tentativas de golpe foram inúmeras, né? que houve muita agitação política, muita briga, muito conflito político, né? Existiam 3 partidos aí que polarizavam a política nacional, que seria, no caso, então, a UDN, e do outro lado o PTB e o PSD, né?
Então nós vamos ver que o conflito político, né, a agitação política foi muito grande, tentativas de golpe. Então uma das características desse período vai ser instabilidade política. Uma forte instabilidade política. Então essa vai ser uma das características. Ou a gente também pode chamar de agitação política. Né? Bom, acredito que essas sejam as características assim principais desse período da República Liberal. Nós poderíamos citar outras características, mas essas três eu acho que são realmente as essenciais para você entender bem esse período. Né? Então, o liberalismo, como eu falei, apesar de refreado, né? A abertura da economia brasileira ao capital estrangeiro e, por fim, a agitação ou a instabilidade política do país. Essas seriam as três grandes marcas aí do período que é conhecido, então, como República Liberal ou também República Populista. Né? No vídeo anterior, eu cheguei a comentar um pouco sobre República Populista, né? Ou, melhor dizendo, sobre o populismo. Né? Só relembrando, mas de forma bem rápida, porque no vídeo anterior eu já comentei sobre isso, né, quando a gente terminou aí a Era Vargas. Populismo é o que, gente? É entendido como a entrada das massas, né, ou seja, das camadas mais baixas aí da população, dentro do processo político. Né? Porém, essa entrada das massas no processo político se deu de forma manipulada, tanto pelo Estado quanto também pelos candidatos em épocas de eleições, com discursos demagógicos, uso, né, dos veículos de comunicação de massa, dentre eles o principal naquele momento era o rádio, mas depois a televisão foi se popularizando também. Né? Então, através desses meios aí, do discurso governamental, né, do uso dos meios de comunicação de massa, eles tentavam manipular essas massas que estavam entrando nesse momento aí no jogo político. Né? Então é isso que a gente costuma chamar de populismo, que é marcado também por uma identificação política paternalista, onde as pessoas enxergam o governante como aquela pessoa que vai cuidar, uma espécie de pai mesmo, que vai cuidar do povo. Né? Os políticos, o próprio Estado se colocava nessa posição e fazia questão de afirmar, né, esse posicionamento, essa figuração política. Né? Enfim, essas são características aí que definem bem o que a gente costuma chamar de populismo. E é bom lembrar também que esse tipo de governo chamado de populismo, né, ou esse tipo de Estado, esse tipo de política, é resultado, né, de sociedades que viveram uma industrialização, né, um capitalismo atrasado em relação aos países mais desenvolvidos. E dito dessa forma, a gente pode entender que o populismo foi uma espécie de substituição, né, ao Estado oligárquico. Então, no Estado oligárquico, nós tínhamos a elite, no caso uma elite agrária, rural, comandando a vida política do Brasil através do voto de cabresto, né, do controle direto das eleições. Porém, por reivindicação da sociedade, por causa dessa industrialização tardia que se afirmou bastante após a Primeira e também depois da Segunda Guerra Mundial, então esse tipo de política de controle direto não cabia mais na sociedade. A sociedade já não aceitava isso mais. Né? E aí, então, essa democratização, a maior participação das pessoas, né, a diminuição do poder dos coronéis em controlar as eleições, e isso fez surgir a necessidade do Estado se rearranjar no sentido de tentar continuar controlando a vontade da população. Qual foi o meio encontrado? O Estado populista, com essas características que eu acabei de citar para vocês. Tá joia? Então o populismo também é uma coisa que caracteriza bastante esse período, né? Essa política populista. Daí alguns autores também chamarem esse período da República Liberal de República Populista. A partir de agora nós vamos começar a acompanhar os governos desse período, os eventos mais importantes que vão confirmar essas características que eu acabei de expor aqui para vocês. Então, vamos acompanhar aí. Nós tivemos os seguintes governos. Né? O governo do Dutra foi o primeiro, né, do general Dutra, depois Getúlio Vargas, depois de Getúlio Vargas, aí, né, após o suicídio dele, Juscelino Kubitschek, depois de Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, e depois de Jânio Quadros nós tivemos aí, né, o governo do João Goulart. Contando aí, tá joia? Dutra, Getúlio Vargas, depois de Getúlio Vargas, o Juscelino Kubitschek, depois de Juscelino, Jânio, e depois de Jânio, João Goulart, que completou o mandato, né,
completou de forma incompleta porque ele sofreu um golpe antes de terminar o mandato dele. Mas tivemos aí então, portanto, 5 presidentes, eu não errei na conta, tá certo? Durante esse período. E vamos analisar cada um desses governos e os eventos mais importantes nos slides aí. Tá joia? Vamos lá. Bom, então temos aí, né, o primeiro slide aí da República Liberal. Então, o período que vai de 1946 a 1964, não existe a necessidade, como nós já dissemos, né, de você decorar datas, não. Mas é legal você ter na sua memória aí, mais ou menos, algumas datas que servem de baliza, né? Assim, para você entender melhor a sequência de fatos históricos, dos períodos históricos. Tá? Então, esses períodos da República, aí, é legal você ter uma noção. E, no caso, esse aqui, ele é facinho de guardar, né? Você isola aqui, tá? o 19 aqui, vai ficar 46, 64, é só inverter esses 2 últimos dígitos aqui, para você saber qual é o período da República Liberal, tá? Que vai então de 1946 a 1964. Vamos dar uma olhadinha então no próximo slide, tá? Nós temos aí então o primeiro governo dessa República Liberal, que vai ser o governo do General Dutra, que vai de 1946 até 1950. Tá? Lembrando que pela Constituição de 1946, que nós vamos analisar já já, né, foi estabelecido que o mandato presidencial seria de 5 anos, sem direito à reeleição. Tá? Então, o General Dutra ele foi eleito pelos seguintes partidos, pela coligação do PTB, partido criado por Vargas, no final da era Vargas, e pelo PSD, que não foi um governo criado por Vargas, mas era um partido que apoiava a política de Getúlio Vargas. Né? Então, essa coligação aqui, que acaba vencendo as eleições aí com esse candidato, com o General Dutra, o mesmo que liderou o golpe que derrubou Getúlio Vargas, né? Porém, você já viu como é que é a política, na mesma hora, hoje você é inimigo, amanhã você é aliado, é assim que as coisas acontecem, né? Um outro evento importante do governo do General Dutra foi a promulgação da Constituição de 1946, como nós dissemos no início desse vídeo aí, né? Uma Constituição de caráter democrático. Tá? Se a gente for comparar com as constituições anteriores aí do Brasil, nós vamos perceber que a Constituição de 1946 representou um avanço no sentido da democracia. Mas aqui nós já temos um outro tópico, né, que mostra que esse liberalismo, essa democracia, ela era limitada, ela estava refreada, né, como nós dissemos. Tá? O movimento trabalhista ele foi duramente reprimido durante o governo do Dutra, assim como também ocorreu, nós vamos ver aqui no slide seguinte, né, que houve o fechamento do Partido Comunista do Brasil. Né? Então, isso representou o alinhamento do nosso coleguinha aqui, General Dutra, com a política externa norte-americana dentro do contexto da Guerra Fria. Né? E dentro desse mesmo contexto da Guerra Fria, desse alinhamento com o governo de Dutra com os Estados Unidos, ocorreu também o rompimento com a União Soviética, né? O país líder aí do bloco socialista. Né? Na ocasião, foi alegado que diplomatas brasileiros teriam sido maltratados lá na União Soviética, mas foi apenas uma desculpa, né? Esfarrapada aí, diga-se, para poder justificar aí o rompimento com a União Soviética. Né? No caso, isso fazia muito mais parte do alinhamento político e ideológico do governo de Dutra com os Estados Unidos. Né? Durante o governo dele, também foi criado o Plano SALT. Né? O Plano SALT tinha esse nome porque SALT é a representação, né, uma sigla que representa saúde, tá legal o S aqui de saúde, alimentação, transporte e energia. Né? Esses setores aqui seriam setores aí, vamos dizer assim, focados dentro desse plano econômico, que era um plano desenvolvimentista. Para ajudar a cumprir as metas desse chamado Plano SALT aí, e até mesmo para a elaboração do próprio plano, né, foi criada a missão ABINC, né, que era seria essa missão? Seria uma missão mista, uma missão econômica mista entre Brasil e Estados Unidos. Né? Então, se aparecer esse nome ABINC em alguma questão que vocês estiverem respondendo, sabe que essa missão ABINC foi exatamente isso, né, a junção
de estudos, de planejamento, de economistas, né, políticos brasileiros e norte-americanos para poder ajudar no desenvolvimento da economia brasileira, uma vez que o Brasil se tornava um alinhado quase que incondicional dos Estados Unidos. E dentro desse quadro de alinhamento ideológico político com os Estados Unidos, houve também o quê? Um alinhamento econômico, da política econômica, né? Caracterizado aí por uma forte abertura às importações no Brasil nesse período, né? O Brasil, nessa época aí, chegou a importar, inclusive, aparelhos de televisão sem que houvesse emissoras no Brasil, né? As primeiras emissoras só começaram a surgir a partir de 1951, 1952, tá certo? Vamos dar uma olhada aí, então, nos pormenores de cada um desses episódios aí. Temos aí, então, a Constituição de 1946 com as suas principais características. Extinta a pena de morte, extinta a representação classista que constava da Constituição de 1934, mas na Constituição de 1937, apesar dela não estar expressamente abolida, né, existia a possibilidade de que essa representação classista ainda existisse, né? Então, na Constituição de 1934, só lembrando, né, naquela primeira lá de Vargas, foi criada essa representação classista. O que seria isso? As classes profissionais, por exemplo, professor, né, eletricitário, enfim, né, profissionais liberais, tinham direito a ter um deputado que representasse a classe dentro do Congresso Nacional, né? Então, além de você eleger um deputado normal, digamos assim, né, você tinha o direito de eleger um deputado representante da sua classe profissional, caso você se encontrasse em alguma delas, né? Então, isso não existia na Constituição de 1946, existia na Constituição de 34. Né? Como se tratava de uma Constituição democrática, lógico, ela não previa a censura. O mandato presidencial, como nós já vimos, passou a ser de 5 anos sem reeleição. O voto era universal, né, para todos, inclusive para as mulheres, mantendo-se o que estava estabelecido na Constituição de 34. Né? Apenas aqui no caso, né, a maioridade para você exercer o direito de voto passou a ser de 18 anos, né? E continuaram excluídos aí os analfabetos, os cabos e os soldados. Agora, detalhe, viu, gente? Apesar dessa exclusão aqui dos analfabetos, pela primeira vez, né, ficou estabelecido na Constituição que o governo deveria já fornecer educação, né? Deveria se encarregar de viabilizar, né, de tornar acessível a educação para todas as pessoas. Só foi a primeira vez em que isso ocorreu. Vamos dar uma olhadinha no slide seguinte aí, né? Então, esse aqui é o Plano SALT, que nós já comentamos, né? Saúde, alimentação e transporte, tá bom? Objetivos do Plano SALT: desenvolver o Nordeste e a Amazônia, regiões muito isoladas, né? E até hoje ainda com muitos problemas, apesar que atualmente o Nordeste vem crescendo bastante, né? Aumentar a produção de alimentos para evitar a inflação sobre os gêneros alimentícios, né? Investir em estradas, porque ainda era muito precário, né? As condições eram poucas estradas que existiam no Brasil. Existiu também o desejo de aumentar a oferta da energia elétrica para favorecer a industrialização e melhorar o sistema de saúde do Brasil. Bom, como vocês estão notando, a gente ainda precisa de resolver vários desses problemas que nós estamos vendo aí, tá? Então vamos dar uma olhadinha no slide seguinte. Tá? Resultados do Plano SALT. Se nós formos considerar o Plano SALT como um todo, né, a maioria dos historiadores, aí, principalmente da área econômica, dizem que o Plano SALT ele pode ser considerado como um fracasso, porque ele não conseguiu atingir os grandes objetivos dele, apesar de algumas conquistas. Quais? A construção de um hospital no Rio de Janeiro, o Hospital dos Servidores do Estado, para atender, né, essas pessoas. A construção da rodovia Rio-Bahia, né? A construção da rodovia que liga até hoje o Rio de Janeiro e São Paulo, que é a famosa Via Dutra, porque foi construída durante o governo do General Dutra, né? Claro, né? Usina hidrelétrica de Paulo Afonso, uma usina importante, né? Mas aí, como a gente está vendo, na maioria dos projetos houve falhas de planejamento, principalmente no que diz respeito ao aspecto da inflação. Não se contava que a inflação pudesse ser um dos problemas e acabou sendo, justamente por causa da política de abertura econômica, né? O mercado brasileiro foi inundado aí com vários produtos, né? E
a produção nacional acabou não crescendo no mesmo ritmo, né? Não houve oferta para poder atender o mercado brasileiro. E o governo gastou muito dinheiro, ficou sem dinheiro para poder fazer investimentos na parte de produção. Tá? Então, o que acabou acontecendo? Acabou havendo inflação interna no Brasil. Essa inflação acabou prejudicando muitos dos projetos que estavam previstos aí para esse plano SALT. Então, de uma forma geral, como a maioria dos objetivos acabou não sendo atingido, ou apenas em parte, pode ser considerado que o plano SALT foi um fracasso. Né? Não um fracasso total, como nós estamos vendo, resultou em obras importantes aqui, né? Mas não conseguiu atingir os seus principais objetivos que nós vimos no slide anterior. Tá? E a inflação aí, que eu já falei, né? A inflação prejudicou bastante o andamento dessas obras, tá certo? Assim nós terminamos o governo fazendo uma análise aí dos principais fatos que fizeram parte aí do governo do general Dutra. Tá certo? Vamos para o slide seguinte daqui a pouquinho para a gente poder ver aí o governo de Getúlio Vargas, segundo governo Vargas. Bom, acabamos de ver então, né, o governo do general Dutra. Como nós vimos, né, uma das características desse período aí foi justamente o liberalismo refreado, né, com fechamento aí do Partido Comunista Brasileiro, rompimento das relações diplomáticas com a União Soviética, demonstrando, portanto, o alinhamento, né, desse governo com a política norte-americana dentro do contexto da Guerra Fria. É importante dizer, nós já falamos, né? Outra característica do governo Dutra também foi já aquela política desenvolvimentista, característica aí do populismo, né, discurso desenvolvimentista, que foi retratado aí na figura do plano SALT, né, como nós vimos. E uma outra característica importante também é a abertura da economia, que foi bastante forte durante o governo do general Dutra, como nós podemos notar aí. Né. Então vamos ver o governo seguinte, que vai ser então o governo de Getúlio Vargas, né, que se elegeu também pela coligação PTB-PSD. Vou comentar rapidamente como foi o processo eleitoral, e vou fazer isso rapidamente porque é uma coisa que não importa tanto, é só prefeito de entendimento. Eu estou dizendo não importa tanto prefeito da prova de vestibular que vocês vão fazer, né? Não se pergunta sobre isso, mas prefeito de seu entendimento a gente comenta isso aí rapidinho. Então vamos dar uma conferida aí no segundo governo de Getúlio Vargas, onde acontecimentos realmente importantes e dramáticos da história do Brasil ocorreram, tá certo? Confiram aí. Bom, vamos analisar então o segundo governo de Vargas, que foi de 1951 até 1954, né? Então temos aqui nesse primeiro slide, está aqui a figurinha dele, né? Do Getúlio Vargas, acho que todo mundo conhece, e os tópicos contendo aí algumas características importantes, né, e também fatos importantes aí ligados ao governo de Vargas. Então, uma das coisas que a gente ressalta bastante é a volta do nacionalismo econômico, que nós vimos que ficou totalmente abandonado. Uma das coisas que marcou o governo anterior foi justamente a abertura da economia nacional ao capital estrangeiro. Então, dentro dessa volta do nacionalismo econômico aqui, nós tivemos a campanha do petróleo a nossa. Então, o que ocorreu, gente? Getúlio Vargas, durante ainda o Estado Novo, criou o CNP, o Conselho Nacional do Petróleo, que estudou, né, a viabilidade de se explorar petróleo no Brasil. O resultado desses estudos foi que realmente existia petróleo no Brasil, que era sim viável do ponto de vista econômico, a exploração desse petróleo. Então Getúlio Vargas, dentro do seu governo, queria deixar um legado que marcasse, né, a sua política nacionalista. Então, quando saíram esses resultados, foram divulgados esses resultados, a corrida de empresas petrolíferas, né, das grandes refinarias aí, de petróleo do mundo, foi grande para poder abocanhar, né, fatias da produção nacional de petróleo. Né? Eles queriam que a exploração de petróleo ficasse por conta dessas companhias estrangeiras, ou seja, que a exploração fosse uma exploração liberada, né? Que ela não tivesse interferência nem participação do Estado brasileiro, né? Que não fosse, digamos, nacionalista. Né? Bom, enfim, eles começaram a correr de que forma? Formando lobbies dentro do Congresso Nacional para forçar a aprovação, né, da liberação de quaisquer companhias para a exploração desse petróleo. E claro, essas companhias seriam companhias estrangeiras, uma vez que o Brasil não possuía nenhuma empresa desse tipo. Né? Então Getúlio Vargas, claro, contrário a essa ideia, né, lança
através do seu partido, aí, estimulado pelo seu partido, uma campanha que ganhou a adesão de vários setores na sociedade brasileira, principalmente do povo, digamos assim. Tá? Então ele lançou a famosa campanha O Petróleo é Nosso. Tá? E pelo fato dessa campanha ter crescido bastante, ela exerceu uma pressão muito grande sobre o Congresso Nacional, que pressionado, né, pelas manifestações. Vamos lembrar que a capital do Brasil nessa época ainda era o Rio de Janeiro, né? Então as manifestações no Rio de Janeiro elas eram muito mais intensas, muito mais presentes, efetivas, né, do que as que acontecem lá em Brasília, que fica meio isolado, a gente quase não ouve falar nada. Agora Rio de Janeiro não, Rio de Janeiro era foco, Rio de Janeiro era vitrine. Então essas manifestações elas tinham um peso muito grande, né, sobre a política nacional. Então o Congresso Nacional pressionado resolve então criar uma estatal, né, para a exploração do petróleo brasileiro, que seria então a Petrobras, né, que existe até os dias atuais e acabou sendo um dos maiores, talvez o maior legado de Getúlio Vargas, né, e que evidencia a sua política nacionalista, tá bom? Por causa disso, o que ocorreu? Houve uma forte oposição, uma forte campanha oposicionista, principalmente dos Estados Unidos, mas não só dele, né? E internamente da UDN, né? A União Democrática Nacional, que desde o início desse período que nós estamos estudando da República Liberal, já era o foco da oposição a Getúlio Vargas. Então a UDN nasceu, né, do antigetulismo. Tá certo? Então, independente até da campanha do Petróleo é Nosso, da criação da Petrobras, a UDN já era oposição, mas só que essa oposição se tornou muito mais agressiva, né, com essa questão da campanha do Petróleo é Nosso. Aí. Então, Getúlio Vargas começa a enfrentar uma dificuldade muito grande para governar o país. Vamos lembrar também, né, que essa dificuldade em governar o país vinha do saldo negativo do governo anterior, saldo negativo na economia, né? Porque já estava tendo desemprego, já estava tendo inflação, né? E o problema da inflação e o problema do desemprego não foram resolvidos por Getúlio Vargas. Ele não conseguiu achar saídas que fossem saídas que não desagradassem a população, né? Para resolver os problemas da inflação e do desemprego. Então, com isso, a popularidade de Getúlio Vargas, né, depois da criação da Petrobras, começou a cair bastante, né? Principalmente por causa dos problemas econômicos. E além do que, ele tinha essa fortíssima oposição aqui, externa e também interna, certo? E nós vamos ter como fato marcante aí desse governo o suicídio de Getúlio Vargas, né, e a Carta Testamento, que marca uma virada na política nacional. Vamos dar uma conferidinha aí no próximo slide, tá? Então temos aqui, ó, o nacionalismo econômico em evidência, né? Então aqui, apesar do mau momento econômico, mau momento, inflação, desemprego, herança do governo lá do general Dutra, né? Vargas retorna com a política nacionalista. Então, para isso, ele cria o BNDE, que existe aí até hoje, né? Criado em 1952, a campanha do Petróleo é Nosso, que nós já comentamos, a criação da Petrobras também, né? E ele chegou a propor, o que causou também uma crítica muito grande ao governo dele, né, uma nova lei de remessa de lucros, ou seja, uma lei que impedisse a retirada de capitais estrangeiros do Brasil. Então, quer dizer, se o sujeito investisse capitais aqui no Brasil, ele teria limites para poder recolher os lucros que ele obteve com esse investimento, né? Então, isso teve uma oposição muito forte, né, do governo dele, dentro do governo dele. Né? Vamos passar para o slide seguinte. Né? Então, uma outra característica aí do governo dele também foi o quê? Foi o vínculo que o governo dele teve com o movimento sindical, com o movimento trabalhista, né? E o João Goulart, nós vamos ver, se tornaria presidente da República, né, por via torta, né? Era então o ministro do Trabalho durante o governo dele. O João Goulart chegou a propor um aumento de 100% do salário mínimo, né, no ano de 1954. Essa era uma forma de tentar resgatar a popularidade do governo de Getúlio Vargas, que, como eu já disse, vinha caindo. Tá? Porém, a declaração do ministro do Trabalho, João Goulart, de que o aumento do salário mínimo naquele ano seria de 100%, acabou provocando, né, uma gritaria geral, né, contra o governo. Aquela coisa, vai quebrar, vai ter mais inflação e tal. Inclusive, muita gente dentro do governo do Getúlio Vargas era contra
um aumento dessa monta, né, dizendo que isso provocaria ainda mais inflação e também desemprego, porque muita gente às vezes não conseguindo pagar esse salário mínimo acabaria demitindo, né? Mas enfim, o fato, né, é que desde 1947 que o salário mínimo não tinha aumento, né? Então já fazia algum tempo, né, um bom tempo aí. Então daí, né, essa proposição do aumento salarial dessa monta. Por causa da gritaria contra o governo, da oposição até mesmo dentro do governo, Getúlio Vargas acaba demitindo o ministro João Goulart. Mas algum tempo depois ele acaba concedendo esse 100% de aumento, né? Ou seja, ele acabou voltando com esse problema para o próprio governo dele, certo? Vamos dar uma conferidinha aí. Ah, e aqui então nós vamos ver as causas, né, da crise política, as causas do suicídio de Vargas, né? Então essas causas estão ligadas ao quê? Uma forte crise política. Por isso que colocamos aqui no título do slide, né, crise política e suicídio. Então existiu uma forte oposição interna e externa ao nacionalismo econômico de Vargas, como nós conferimos dentro desse slide aqui, tá? Uma oposição da elite ao populismo trabalhista de Vargas, ou seja, o fato do governo de Getúlio Vargas ter uma imagem muito vinculada aos sindicatos, ao movimento trabalhista, né, às classes mais baixas, apesar de ser um governo de elite, como a gente tem que lembrar, que o governo de Getúlio Vargas não era um governo popular, né, mas ele tinha vínculos fortes com as classes mais baixas. Aquela imagem dele de pai dos pobres construída durante a era Vargas ainda era muito presente, ainda era muito forte nessa época, né? E temos aqui uma violenta campanha difamatória na imprensa, né? Getúlio Vargas foi alvo aí de uma CPI e de várias tentativas de instauração de CPIs contra ele, né? Mas a maioria delas vindas de denúncias vazias, ou seja, sem provas, né, de que existia realmente corrupção dentro do governo dele, né? Então se fazia muitas acusações, mas não existiam provas. Mas a campanha na imprensa contra o governo dele era muito forte. E para, vamos dizer assim, azedar de vez o caldo, né, houve uma tentativa de assassinato, né, aí, contra a figura de Carlos Lacerda. Carlos Lacerda foi um político que ele foi governador do Rio de Janeiro, na época chamado de Estado da Guanabara, já tinha sido prefeito, era de todos políticos aí da UDN, ele era o mais destacado na oposição a Getúlio Vargas. Era uma pessoa que tinha uma oratória muito boa, era dono de jornal, né? Tinha uma boa articulação para falar na imprensa e, vamos dizer, o sonho dele era ser presidente da República. Ele sabia que com Getúlio Vargas pelo caminho ia ser difícil. Então, em vários momentos da política brasileira aí, dentro do período da República Liberal, essa figura, o Carlos Lacerda, né, alimentou a ideia de golpe, né, contra o PTB, contra o PSDB, enfim, contra a política de Getúlio Vargas. Então, no ano de 54, né, ele acaba sendo aí, sofrendo uma tentativa de assassinato. O sujeito que tentou hipoteticamente matá-lo, né, essa tentativa que é muito obscura, né, inclusive as investigações também não foram muito conclusivas. O fato é que nesse episódio teve um major da aeronáutica, o Major Vaz, né, que acabou sendo assassinado. O alvo do atentado não seria ele, seria o Carlos Lacerda, mas como ele estava acompanhando na ocasião o Carlos Lacerda, ele é que acaba sendo ferido mortalmente, né? E isso agravou ainda mais essa questão do atentado. Alguns dias depois, o sujeito que cometeu o atentado foi preso e as investigações apontavam que existiam pessoas de dentro do governo de Getúlio Vargas, né, pessoas ligadas ao Palácio do Catete, né, onde ficava o presidente, né, a moradia presidencial, que estariam envolvidas aí, então, nesse atentado, né? Então, se a oposição já era forte, se a situação econômica já não era boa, né, se a popularidade dele já vinha caindo, então isso aqui assim, tornou praticamente inviável a continuidade do mandato de Getúlio Vargas, né? Então houve uma pressão muito forte de vários setores da política nacional, né? A gente já viu que a oposição ao governo dele vinha inclusive de fora do Brasil, existia uma oposição externa, e os militares, muitos deles bastante conservadores também, não eram muito simpáticos aí ao governo de Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas acaba sendo pressionado para deixar o poder e ele prometeu que só deixaria o governo morto.
E dentro desse contexto acaba acontecendo o quê? Ocorre o suicídio de Vargas no dia 24, né, de agosto de 1954. Só que, o que ele faz? Ele deixa um documento. Que documento foi esse? Foi a Carta Testamento. Então temos aqui uma carta deixada por Vargas, comove a nação e provoca uma virada política, afastando, portanto, as pretensões da UDN. Porque a tendência qual era? Getúlio Vargas que é o homem perigoso, que manda assassinar, né, de acordo lá com o atentado da Rua Toneleiros. Muita gente acusando o Getúlio Vargas de corrupção e tudo mais, enfim. Ele deixando o poder, isso significaria que, enfim, a UDN conseguiria, então, nas próximas eleições, vencer essas mesmas eleições e chegar ao poder. Porém, a Carta Testamento ela provoca uma reviravolta na política. Vai haver uma comoção nacional muito grande, né, como eu já disse, a figura de Getúlio Vargas como pai dos pobres, né, como protetor dos mais fracos aí, ainda era muito presente, e então essa comoção nacional faz com que todo o ódio, né, toda a má vontade em relação ao governo de Getúlio Vargas se volte toda contra o UDN, principalmente contra Carlos Lacerda, que é obrigado a fugir do Rio de Janeiro para não ser linchado. A população queria pegar ele de qualquer jeito. Então você não tinha morrido lá no atentado da Rua Toneira, se ficasse no Rio de Janeiro ia morrer nas mãos do povo aí. Então ele foi obrigado a fugir do Rio de Janeiro. Bom, e aí, nesse sentido, nas eleições que se seguiram, quem venceu as eleições foi então Juscelino Kubitschek, que foi candidato pelo PTB-PSD, a coligação lá de Getúlio Vargas. Aí nós vamos ver que antes de Juscelino Kubitschek assumir a presidência da República, né, nós vamos ter aí um troca-troca na política muito grande, mostrando a grande instabilidade que o país passava naquele momento. Então, quem entrou no lugar de Getúlio Vargas foi Café Filho, que era o vice-presidente dele. Só que Café Filho, ele acabou adoecendo, e vamos lembrar que Café Filho, inclusive, rompeu com Getúlio Vargas pouco antes do suicídio de Getúlio Vargas. Alguns dias antes, Café Filho resolve, vendo que Getúlio Vargas não pretendia deixar o poder, não pretendia renunciar, ele resolve romper com o governo dele para não parecer que ele era cúmplice, né, daqueles problemas todos relacionados ao governo de Getúlio Vargas. Mas ele adoece, então entra no lugar dele o presidente da Câmara, Carlos Luz. Só que o Carlos Luz ele era muito ligado, aos interesses da UDN. Então acaba havendo, né, um planejamento aí de um golpe para impedir a posse de Juscelino Kubitschek. Um general chamado Henrique Teixeira Lott, percebendo essa articulação política para impedir a sucessão presidencial, ele acaba então dando um golpe dentro do governo, derrubando o Carlos Luz, né, e nomeando aí Nereu Ramos, que era então presidente do Senado, para continuar o mandato que seria então de Getúlio Vargas. Então um troca-troca forte aí na política. Nossa, professor, eu preciso de guardar esses nomes todos aí. Olha, se você conseguir, não vou falar decorar, não tem necessidade de decorar, mas se você bater o olho nesses nomes aí, saber identificar lá na hora da prova, ajuda. Mas veja bem, isso não é uma coisa tão importante assim, tá bom? O importante é você saber que nesse interregno aí, né, entre o suicídio de Vargas e a posse do Juscelino Kubitschek, houve toda uma troca aí, né, de pessoas dentro do mandato de Getúlio Vargas, justamente por conta dessa instabilidade política, tentativa de golpe. Então isso é importante, para a gente entender que Juscelino Kubitschek assumiu, mas não assumiu de forma tão tranquila assim. E a gente também disse que a instabilidade política é uma das marcas da República Liberal, então esse fato aí serve para marcar, né, esse período, tá bom? Então, gente, assim vamos terminando esse slide aqui, vamos ver aí os seguintes, tá joia? Um minutinho só, aguardem. Bom, gente, vimos aí então, né, o segundo governo de Vargas no Brasil, né, uma intensa campanha contra o governo dele, né, assim, chegava-se até um ódio político contra Getúlio Vargas, uma campanha de oposição muito forte, tanto internamente quanto externamente, que acabou resultando no suicídio de Getúlio Vargas. O episódio talvez mais marcante aí dessa coisa do suicídio de Vargas foi o atentado da Rua Toneleiros, né, uma coisa que pode figurar
em prova de vestibular, e tivemos também acontecimentos importantes, como a criação da Eletrobras e principalmente a criação da Petrobras, resultado da campanha do Petróleo Nosso, e que acabou assim, chamando a oposição externa contra Getúlio Vargas, né? Uma vez que representou a criação de um monopólio nacional da exploração de petróleo, mexendo com interesses econômicos muito grandes, né, no mundo inteiro. Então, por esses fatores todos aí, né, que nós destacamos, nós vimos que foi um período dramático, um período importante da história do Brasil, né, principalmente se a gente pensar que a Petrobras é uma das maiores empresas petrolíferas do mundo, apesar de atualmente estar vivendo uma crise aí, sofrendo muitas críticas a respeito da administração que o governo brasileiro faz da Petrobras. Isso faz crescer muito discurso de que seria interessante privatizar a Petrobras, mas uma das dificuldades de conseguir privatizar essa empresa é justamente o caráter histórico que ela tem, né? Foi muito marcante na história do Brasil. É uma coisa que está ligada muito à história do brasileiro, à identidade do povo brasileiro com a política nacional, tá? Então, por isso nós consideramos um período bastante importante e também pela sua dramaticidade, né? Costuma aparecer bastante alguma coisa sobre esse segundo governo de Vargas aí em provas de vestibular. É um governo que vale a pena a gente estudar, tá? Nós vamos ver que houve uma transição bastante complicada aí para o governo seguinte, né? Então, após o suicídio de Vargas, nós tivemos várias trocas no poder. Em quem assumiu primeiramente foi Café Filho, né, o vice-presidente. O Café Filho, que tinha rompido com Getúlio Vargas no final do governo dele, né, um pouco antes do suicídio de Vargas, acabou se adoecendo, e depois no lugar dele entrou o Carlos Luz, que era então presidente da Câmara, né. Então olha só, o presidente suicidou, entrou o vice ficou doente, teve que sair, né? Entrou no lugar dele o vice-presidente do Senado, né, que era Nereu Ramos. Então o Nereu Ramos, ele entrou até, desculpa, né, eu acabei esquecendo de falar, tá? O Carlos Luz, que era presidente da Câmara, assumiu, ele acabou se envolvendo numa tramóia aí, né, para tentar reverter a situação política, né, uma vez que Juscelino Kubitschek já tinha vencido as eleições, né, então existia uma tendência de golpe para impedir a posse de Juscelino Kubitschek, né. Então essa posse foi impedida como? O Carlos Luz foi deposto por um golpe dentro do governo mesmo, né, liderado lá pelo Henrique Teixeira Lott, uma figura importante dentro desse período aí, né, o general Henrique Teixeira Lott. Então ele tira o Carlos Luz, né, num golpe, e coloca no lugar dele o Nereu Ramos, então vice-presidente do Senado, né? Então esse Nereu Ramos é que completaria então o mandato do que seria então do Café Filho, né? E aí somente depois disso, né, é que Juscelino Kubitschek então consegue tomar posse, né? E como nós vamos ver, Juscelino Kubitschek, ele lançou uma campanha que ficou muito famosa, aparece muito em prova de vestibular, né, aquela dos 50 anos em 5, né, fazer o Brasil desenvolver 50 anos em 5 anos de mandato, né? Então é um período também importante, como nós vamos ver, essa questão da abertura ao capital estrangeiro foi bastante elevada durante o governo dele, né? Ele transformou o Brasil num canteiro de obras para poder cumprir, né, o seu famoso plano de metas aí, né, e cumprir as promessas de campanha dos 50 anos em 5, né? E teremos como marca principal aí a construção de Brasília, que é a nossa atual capital, porque até então a capital do nosso país ficava no Rio de Janeiro. É um período também muito importante, de forte efervescência cultural, né? Bossa Nova, cinema novo, né? Então, um período marcante da história do Brasil e que costuma aparecer bastante também em prova de vestibular, então demanda aí uma atenção especial sua para poder estudar aí o governo de Juscelino Kubitschek. Vamos dar uma conferidinha aí nos slides, nos eventos mais importantes aí, mais marcantes desse período da história do Brasil, tá certo? Vamos dar uma conferidinha aí. Vejamos aí então agora o governo de Juscelino Kubitschek, que governou de 56 até 1961. Né? Como foi que ele se elegeu, gente?
primeira coisa que a gente tem que pensar sobre a eleição do Juscelino Kubitschek é a carta testamento de Getúlio Vargas, né? Porque se não fosse aquela reviravolta política provocada por aquela comoção nacional, milhares de pessoas na rua, né, chorando diante do caixão de Getúlio Vargas, né, dificilmente ele conseguiria se eleger pela coligação do PTB-PSD. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é na carta testamento, nessa reviravolta política, né? Segunda coisa, né, seria então a campanha política dele, né, calcada aí no lema 50 anos de desenvolvimento em 5 anos de mandato, né, o famoso 50 anos em 5. Né? E para isso ele desenvolveu aí um plano de metas, né, um conjunto de objetivos que deveriam ser cumpridos para que o Brasil tivesse esse desenvolvimento prometido aqui. Então a gente já identifica que a sua política econômica, né, a sua política de uma forma geral, foi calcada, baseada aí no chamado desenvolvimentismo, um tipo de discurso muito comum durante esse período. E engraçado que até os dias de hoje, né, essa coisa do desenvolvimentismo ainda é muito presente na nossa política. Toda vez que tem campanha presidencial, todo mundo só fala, crescimento econômico, eu vou fazer crescer, eu vou investir, vou fazer estradas. Engraçado, parece que a gente não perde essa mania, né? Sendo que na realidade talvez os maiores problemas do Brasil sejam outros, né? Como por exemplo a educação, que a gente ouve falar muito pouco, né, sobre isso aí nos debates, nas campanhas eleitorais, né? Outra coisa também importante seria a preservação dos nossos recursos naturais. Quando eu falo preservar, não é não explorar de forma alguma, mas explorar de forma racional. Enfim, temos diversos problemas, mas essa coisa do desenvolvimentismo não desprega da nossa política de jeito nenhum, né? Mas ela foi muito presente. Foi uma das marcas aí, né, desse período da República Liberal, e talvez o período em que ela ficou mais ressaltada foi durante o governo de Juscelino Kubitschek. A gente percebe isso no próprio lema da campanha dele, né? Mas antes dele assumir, nós já comentamos que houve tentativa de golpe, não foi só uma não, viu gente? Depois nós vamos ver que, mesmo depois dele já empossado, houve outras tentativas de golpe contra o governo dele, né, evidenciando aí a grande instabilidade política desse período, né, uma época complicada, tá bom? Bom, né, dentro dessa ideia de desenvolvimentismo, de plano de meta, 50 anos em ciclo, essa coisa toda, né, então houve também aquilo que ficou conhecido como a Operação Pan-Americana. O que teria sido isso aqui, a Operação Pan-Americana? É uma tentativa em conjunto entre Brasil e Estados Unidos, principalmente, né, para poder alavancar o crescimento da América Latina, né, de uma forma geral. Né? Qual foi o argumento de Juscelino Kubitschek para convencer os Estados Unidos que os Estados Unidos tinham que ajudar a América Latina? Era a época da Guerra Fria, o governo norte-americano assim, muito preocupado com a questão do socialismo, do avanço do socialismo. Né? Em 1949 já tinha ocorrido a Revolução Chinesa, né, que implantou o socialismo então, na China. Né? E nós vamos ver que ainda dentro desse período aqui, em 1959, houve a Revolução Cubana, que colocou Fidel Castro e Che Guevara lá no poder em Cuba, né, que resultou na implantação do socialismo. Né, então eram fatos que preocupavam bastante a política externa norte-americana. Tá certo? E nesse sentido, Juscelino Kubitschek argumentou que para evitar o crescimento do socialismo na América Latina, seria importante que a América Latina tivesse uma estabilidade econômica maior, que tivesse mais desenvolvimento, né, que isso acalmaria um pouco as coisas, que evitaria o crescimento do pensamento socialista no Brasil e na América Latina de uma forma geral. Então, em cima desse argumento, né, se criou aí a Operação Pan-Americana, em conjunto aí com o Brasil, Estados Unidos e alguns outros países que acabaram aderindo, né, essa operação, tá certo? E por fim, bem no final do governo dele, houve o rompimento aí do Juscelino Kubitschek, né, com o FMI, que era um banco, né, que estava emprestando bastante dinheiro para o Brasil para o cumprimento dessas metas. Ele precisava de mais dinheiro, o FMI negou, né, e fez exigências aí, que daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso, que Juscelino não aceitou. Daí o rompimento do governo de JK com o FMI. Né? Vamos dar uma olhada no slide seguinte. Então nós tivemos aí duas tentativas de golpe, né? Uma em 1956, né? Aí, em meados do mandato de Juscelino Kubitschek no estado do Pará, né? Que foi a tentativa de golpe de Jacareacanga, e depois a tentativa de golpe de Aragarças, que aconteceu em Goiás, né? Envolvendo membros aí da aeronáutica,
né, que aconteceu já próximo aí se aproximando aí do final do governo de Juscelino Kubitschek em 1959. Tá? Então isso aqui serve para... O professor tem que decorar essas tentativas de golpe. Não, o importante é você saber que o governo dele não foi tão tranquilo assim. Né? Que a agitação política, a instabilidade política ainda eram muito presentes, mesmo considerando um governo assim, com a figura do Juscelino Kubitschek, que era uma pessoa que tinha, vamos dizer assim, uma capacidade de articulação política, né, muito grande. Ele era um grande negociador, era uma pessoa que falava muito bem, né, falava de forma tranquila, e assim ele conseguia acalmar até mesmo os mais fortes opositores ao governo dele. Mas mesmo assim, tinha gente que achava que não tinha jeito, que tinha que derrubar na base da porrada mesmo o presidente, né, para poder mudar a política nacional. Enfim, vejamos o slide seguinte. Né? Temos aqui a questão do desenvolvimentismo que marcou o governo dele. Plano de metas, né? Então vamos ver o que estava planejado aqui. Planejamento pela CEPAL. O que era CEPAL? Comissão Econômica para a América Latina. Não, às vezes eu tenho que saber o que é isso aqui. Não tem necessidade, não esquenta a cabeça, não. Tá? Mas se aparecer CEPAL, você, opa, já vi isso aqui, é lá, Juscelino Kubitschek, beleza, né? E também pelo BNDE, que, como nós vimos, foi criado aí no governo de Getúlio Vargas. Tá? Ele fez um uso muito grande da instrução 113 da SUMOC. O que era a SUMOC, gente? Superintendência da Moeda e do Crédito. Era como se fosse o Banco Central daquela época. Hoje, o que é o Banco Central? Ele determina a política de juros, né, como as regras que compõem o funcionamento do sistema financeiro nacional. Então, a SUMOC, ela cumpria mais ou menos essa mesma função naquela época. Tá? Bom, e teremos aqui como uma das marcas desse desenvolvimentismo do período de Juscelino Kubitschek a associação ao capital estrangeiro, seja ele via dívida externa, ou seja, empréstimo, né, seja ele também por investimento direto de companhias, empresas, né, ou até mesmo bancos na economia brasileira. Né. Então houve uma forte associação ao capital estrangeiro. Tá. Bom, é importante se falar que isso aqui não era só porque o Juscelino Kubitschek fosse assim, um grande entusiasta, né, da desnacionalização da economia brasileira. Mas o problema é que naquela época o governo brasileiro estava realmente sem dinheiro em caixa. Nós vimos que durante o governo do Dutra, a grande abertura econômica dele acabou resultando numa grande evasão de capitais do Brasil, né? O Brasil teve as suas reservas aí quase que esgotadas por causa do alto nível de importação. Getúlio Vargas não conseguiu resolver os problemas relacionados nessa falta de dinheiro aí, né? Inflação, desemprego e tudo mais. E a burguesia nacional ainda não era forte o suficiente para alavancar um desenvolvimento industrial maior, né? Sem algum tipo de ajuda. Então daí essa associação ao capital estrangeiro para que ele pudesse cumprir então as suas metas, tá bom? E um grande incentivo à indústria automobilística. Né? Incentivo em que sentido? Né? De facilitar a entrada de capitais estrangeiros. Né? Essa instrução 113 da SUMOC aqui, ela previa que havia liberdade total para você tirar a quantidade que você quisesse de lucros do país, né? Então se você era um investidor estrangeiro e você investisse uma grana aqui, todo o dinheiro que você obtivesse de lucro, você poderia remeter à sua matriz no exterior sem problema nenhum, né? Então isso caracteriza esse incentivo à entrada de capitais estrangeiros e foi utilizado também para incentivo à indústria automobilística. Ele ofereceu condições bastante favoráveis para que grandes empresas do setor automobilístico se instalassem no Brasil, tá? Não sei se vocês conhecem, antigamente, né, a Volkswagen foi uma das primeiras empresas que se instalou no Brasil nesse período aí, né, ela lançou um carro para homenagear a construção da nova capital do Brasil, né, Brasília. Então, antigamente tinha um carro chamado Brasília, que foi criado meio que para homenagear, então, a construção da nossa nova capital. Quem não conhece uma Brasília aí, depois procura nas imagens aí do Google, né, para poder ver que carro que era esse que vocês vão identificar. Ainda tem muitos ainda em circulação. Tá? E para poder incentivar essa indústria automobilística, foi adotado, tá, o modelo rodoviário, que como já disse em outras ocasiões aí, né, o modelo rodoviário ele tem um problema muito grave. Ele é muito mais caro de se manter, ou seja, sua manutenção é muito mais cara que qualquer outro meio de transporte, né, de cargas. Então o Brasil, quando adota esse modelo rodoviário para atender aos interesses da indústria automobilística, o que acontece? Né? O Brasil
nos anos seguintes, apresentaria uma defasagem grande no que diz respeito à produtividade e à competitividade do produto nacional em relação ao produto estrangeiro. Por quê? O custo com esse transporte ele acaba sendo repassado também para os produtos, né? O que acaba limitando as vendas dos produtos nacionais no exterior. Tá certo? Então o Brasil acaba perdendo muito com isso. E o dinheiro gasto na manutenção da malha rodoviária é muito alto também, né? Então isso acaba esgotando as divisas do governo, muitas vezes que poderiam ser investidas em outros setores, como educação, saúde, enfim, né? Então o modelo rodoviário definitivamente, gente, não é uma boa mesmo, né? E por isso que costuma cair isso bastante em prova de vestibular, tá? Porque eles consideram que isso é muito importante, que o aluno tenha essa visão de que o modelo rodoviário realmente não é bom, é importante que vocês pensem assim mesmo, tá, joia? Porque essa é a realidade, tá? E eles querem saber se do ponto de vista histórico vocês sabem identificar em que período, em que época que se deu e por que também que se deu a adoção desse modelo rodoviário. Então é por causa disso aqui que nós falamos, né? Incentivo à indústria automobilística, e isso ocorreu no governo de Juscelino Kubitschek. Vamos dar uma olhada aqui, tá? Então, resultados aí, né, dessa política aí de crescimento, de desenvolvimentismo aí, né, desse plano de metas do governo. Tivemos aí um crescimento acima de 100% em alguns momentos aí, né, da economia brasileira, um crescimento bastante grande, tá? Tomada de empréstimo externo, nós já falamos, né, emissão de moeda ao final do mandato, ou seja, as empresas começaram a retirar seus lucros, né, se tinham feito investimento, começaram a tirar lucro, tá joia? Então isso foi gerando um problema de caixa para o governo. A construção de Brasília, que foi considerada a meta símbolo do plano de metas, um momento importante da história do Brasil, né? A construção brasileira, a construção da capital brasileira teve aí como seus principais mentores, digamos, né? Os arquitetos aí, né? Lúcio Costa, né? O engenheiro Lúcio Costa, e o arquiteto, né? Oscar Niemeyer, que é uma das figuras brasileiras mais conhecidas no exterior, morreu aí faz pouco tempo, né? E foi considerado, né, como gênio dentro da sua área, né? Ele, como arquiteto, assim, ele ganhou o título oficialmente, né, de gênio pela academia, por academias internacionais aí, certo? Bom, e como resultado desse desenvolvimento tudo, né, apesar dos resultados positivos, né, que foi a construção de várias rodovias, de várias estradas, melhorando o acesso, né, principalmente em algumas áreas do interior do Brasil, onde realmente o acesso era muito complicado, né, nós tivemos aí efeitos negativos, como o aumento da inflação, um aumento muito grande da dívida externa e o desemprego, que já começava a aparecer no final do governo dele, né? Porque as obras foram acabando e aí você foi liberando mão de obra, né? Então, muita gente acabou ficando desempregada ao final do governo dele, o que gerou problemas, tá? Vamos dar uma olhadinha aí. Principais obras do governo dele, né? A criação do Grupo Executivo da Indústria Automobilística, o GEA, que ajudou na implantação da indústria automobilística brasileira, né? A criação do Conselho Nacional de Energia Nuclear, então naquela época já começava a se aventar a possibilidade do Brasil investir também em energia nuclear como alternativa, né? Expansão de usinas hidrelétricas, né, para melhorar a oferta de energia elétrica do Brasil. Então nós tivemos aqui, né, na realidade, um aumento da capacidade da usina de Paulo Afonso, que nós vimos que foi construída durante o governo Dutra, né? Foram construídas barragens na Bahia e também a barragem de Furnas e Três Marias, tá? E por fim, né, a criação do Grupo Executivo da Indústria e da Construção Naval, o GEICOM, certo? Vamos dar uma olhadinha aí no slide seguinte, tá? Temos aí novamente, né, a continuação das principais obras. Então, abertura de novas rodovias, como a Belém-Brasília, né? Criação do Ministério das Minas e Energia, expansão da indústria do aço, porque era necessária a industrialização brasileira, né? E criação da Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, a famosa SUDENE. E, por fim, a fundação de Brasília, né? Portanto, a execução, né, da principal obra aí do governo de Juscelino. E como eu disse no comecinho desse vídeo, né, dessa parte aí desse slide,
foi uma época de forte efervescência cultural, tá bom, gente? Então, nessa época foi criado o ISEB, Instituto Superior dos Estudos Brasileiros, para quê? Para fazer uma análise da economia nacional, para ajudar na formação de intelectuais que pudessem fornecer saídas, soluções aí para os problemas brasileiros, né? Então, a criação do ISEB, durante o governo do Juscelino Kubitschek, veio para atender, né, a essa necessidade, a essa demanda da sociedade brasileira, que seria um maior desenvolvimento. Então, para que o Brasil realmente tivesse desenvolvimento, era necessário o quê? Era necessário um grupo de intelectuais capacitados, né, para poder apontar rumos, soluções para esse desenvolvimento. Né? E nós vamos perceber que esse ISEB, ele congregou várias forças políticas, né, e intelectuais de esquerda. Né, porque existia uma crítica grande ao tipo de desenvolvimento que o Brasil estava tendo, né, a exploração do capital estrangeiro sobre o Brasil, a desnacionalização da economia brasileira, se fazia uma análise também do passado colonial brasileiro, né, do seu passado também oligárquico. Então era uma visão mais crítica da realidade brasileira. Né. Daí a gente ter no ISEB, vamos dizer assim, uma ponta de lança aí do pensamento intelectual de esquerda no Brasil. Né? Apesar dele, Juscelino Kubitschek, não ser, né, exatamente um político de esquerda, nós vimos aí que não, né, mas acabou que um dos resultados da criação do ISEB foi justamente isso. Né? Isso que, vamos dizer assim, a congregação de elementos intelectualizados, mas com pensamento mais voltado para a esquerda. Foi durante o governo dele que surge aí também o movimento do cinema novo, né? Que teve como principal nome aí o Glauber Rocha. Teve outros nomes importantes também, mas o Glauber Rocha é o principal nome, é o que mais aparece quando é citado cinema novo, em qualquer documentário e até mesmo em prova de vestibular. Como eu disse, né, e vou repetir adiante, gente, isso aqui é um tema muito importante, cai bastante em prova de vestibular. Procurem ler sobre esse assunto, não dá pra gente falar tudo aqui, o tempo é escasso. Tá? Então, em casa, procurem documentários, textos que falem sobre o cinema, procurem identificar os principais diretores, os principais filmes desse período aí, né? Como Deus e o Diabo, Na Terra do Sol, né? Que foi uma produção aí do Glauber Rocha, muito conhecido, Terra em Transe, né? E qual que era a ideia desse cinema novo, assim, de forma bem resumida? Existia um lema, né, criado pelo próprio Glauber Rocha. O que é necessário para se fazer cinema? Né? E no caso, esse cinema de qualidade, pensava ele. Né? O que é necessário para se fazer cinema? Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Tá? Então, nós vamos ver que se propunha uma nova estética para o cinema, que o cinema tivesse um conteúdo mais profundo, né? Que ele não fosse só um jogo de imagens, que ele não fosse apenas entretenimento. Né? Essa era uma das propostas do cinema novo. Portanto, uma visão mais crítica, mais engajada politicamente falando, né, desse cinema. Tivemos também a eclosão, né, o estouro aí da Bossa Nova, que teve como nomes aí importantes João Gilberto, Tom Jobim, a Francis Haim, nessa época é mais Tom Jobim e João Gilberto que passaram a ser aí os grandes nomes. E o ritmo da Bossa Nova se tornou muito conhecido no mundo inteiro, né, tendo gravações aí com Frank Sinatra, com vários cantores assim, de fama mundial, gravando músicas da Bossa Nova. Né? Então foi um ritmo realmente que teve uma influência muito grande na formação da música popular brasileira e influenciou inclusive ritmos estrangeiros também. A Bossa Nova seria mais ou menos, falando de forma grosseira e superficial, uma mistura do jazz, né, da complexidade harmônica do jazz com os ritmos nacionais como o samba, por exemplo. Tá? O samba principalmente, né? Não é por exemplo, não, o samba especialmente. Tá? Então, temos aqui também as obras de Oscar Niemeyer, colocavam a arquitetura nacional como uma das mais importantes do mundo. A influência do Oscar Niemeyer na arquitetura mundial foi gigantesca, viu, gente? E é até hoje, é uma das principais escolas arquitetônicas do mundo. Tá? Então vamos falar agora da sucessão presidencial. Bom, gente, esses temas aí da cultura que eu acabei de falar, não deixa de estudar, não, muito importante, tá bom? Bom, inflação e desemprego contribuíram para a derrota do candidato apoiado por Juscelino Kubitschek. Quem era esse candidato? Era o general Henrique Teixeira Lott, aquele mesmo que garantiu a posse de Juscelino Kubitschek quando se falava em golpe para impedir a posse dele. Tá? E o que mais, além da inflação e do desemprego do final do governo do Juscelino Kubitschek,
contribuíram para a derrota de Lott. Aí está aqui, né? A falta de habilidade oratória de Lott. Ele era uma pessoa muito honrada, né? Um cara que um general aí da história do Brasil, porque muitas vezes quando a gente pensa em militar, a gente pensa em exército, a gente já pensa logo em ditadura, em violência, em repressão, mas a gente se esquece que existiram várias figuras do exército brasileiro que tiveram um papel assim destacado na luta por um país melhor, mais moderno, mais democrático. Uma delas foi o Lott. Nós podemos citar também aí o Marechal Rondon, né? Uma figura importantíssima, muito pouco comentada, muito pouco falada aí nos livros de história, né? Deveria ser uma figura mais ressaltada e mais falada. A mesma coisa eu diria do Henrique Teixeira Lott, que teve um papel muito importante na defesa da democracia, da legalidade, né? Mas apesar de ter todas essas qualidades, de ser um homem honrado, defensor da democracia, da legalidade, né? A falta de habilidade oratória dele e a grande habilidade oratória de Jânio Quadros, né, que era um fenômeno político, né, acabaram determinando a vitória de Jânio e a derrota, então, do Lott. Né? Vamos lembrar aqui a campanha do Jânio Quadros, a Vassourinha, que dizia que iria varrer a corrupção do país. Né? Só para vocês terem uma ideia, o Jânio Quadros, né, ele seguidamente ele foi vereador de São Paulo, prefeito de São Paulo, governador e depois presidente da República, né? Então foi uma ascensão política meteórica, mostrando a capacidade dele de captar assim, né, os corações dos brasileiros dentro da vida política, do teatro político brasileiro. Certinho? Bom, então temos aí o final do governo do Juscelino Kubitschek, tá bom? Vamos analisar daqui a pouquinho o governo de Jânio Quadros. Bom, gente, então acabamos de ver aí, né, o governo de Juscelino Kubitschek. Né? Como nós vimos, ele conseguiu cumprir as promessas de campanha dele. Né? O desenvolvimento, né, durante o governo dele foi muito grande. Porém, né, nós temos que ressaltar que o preço que se pagou por esse grande desenvolvimento ele foi igualmente grande, ele foi igualmente alto. Né? Então o Brasil fez crescer bastante a sua dívida externa, né? Ficou bastante endividado, resultando até no rompimento do Brasil com o FMI, que começou a exigir medidas de contenção na economia, isso no final do mandato aí do Juscelino Kubitschek, ele para poder cumprir todas as promessas de campanha, para terminar Brasília e tal, ele rompe com o FMI, então o Brasil ficou bastante endividado, tá? A presença do capital estrangeiro, ou seja, a dominação do capital estrangeiro sobre a economia brasileira passou a ser muito grande também. Talvez, né, para muitos economistas, sufocando um desenvolvimento mais nacionalizante, mais nacionalizado da nossa economia, ou seja, tornando a nossa economia muito dependente e frágil em relação à economia externa, né, economia internacional. Outra coisa que vale ressaltar é a adoção e a predileção do modelo rodoviário de transporte, que nós já sabemos que é um tipo de transporte muito caro. Isso aí está relacionado a diversos problemas econômicos que o Brasil tem, né? A competitividade, a produtividade do Brasil ficam muito prejudicadas, né, no mercado internacional, justamente por causa dos altos custos de manutenção desse sistema rodoviário, né? E essa também foi uma das características. E já no final do governo dele, a taxa de desemprego começava a subir, a inflação também já estava ficando bastante alta, né? Então ele deixou um saldo positivo no que diz respeito à modernização do nosso país, né? Porém, houve também um saldo negativo, né, que a gente deve considerar, que é essa forte presença do capital estrangeiro, dominando então a economia nacional e tornando-a mais dependente, né, e principalmente o endividamento externo do Brasil e também problemas econômicos relacionados aí à inflação, desemprego, né, que seria uma herança negativa para o governo seguinte, que seria então o governo do Jânio Quadros, aquele da campanha da Vassourinha, né, de todos os presidentes da República desse período aí, o que mais representa, o que mais simboliza melhor o populismo seria esse presidente, o Jânio Quadros, né? O Jânio Quadros aí
pela sua forma de se apresentar, pelo jeito dele fazer campanha, né, discurso, que nós vamos comentar já já, né, com essa campanha da vassourinha aí, dizendo que é varrer a corrupção do Brasil. Tudo isso aí, né, faz dele aí uma figura representante, simbolizante do populismo desse período. E nós vamos ver aí, né, que foi um governo bastante complicado. Tão complicado que ele já no primeiro ano de governo, ele já renunciou ao mandato, dando origem a uma crise, né, que acabaria resultando na implantação da ditadura militar. Agora vejam bem, eu não estou colocando a culpa todinha da ditadura militar na instabilidade política só do governo do Jânio Quadros, não. Na realidade é um acúmulo de problemas econômicos, né, de instabilidade política, né, de rearranjo mesmo da sociedade brasileira, que acabaram resultando nesse golpe. Lembrando também que era a época da Guerra Fria, né, que teve uma influência muito grande no golpe militar de 1964. Então vamos dar uma olhadinha aí no governo do Jânio Quadros e também no governo do João Goulart, que é chamado de Jango, né? Às vezes as pessoas ficam em dúvida, né? Mas o chamado Jango era um apelido que tinha então o João Goulart, tá bom? Então vamos dar uma conferidinha nesse último slide da República Liberal. Bom, gente, então vamos lá, a análise pelos slides aí dos dois últimos governos da República Liberal. Tivemos, portanto, Jânio Quadros, que governou apenas no ano de 1961, né? E por muito pouco tempo, ele governou cerca de 7 meses aí, e depois completaria o mandato o João Goulart. Vamos lembrar que essa última parte aí da República Liberal, ela tem um peso muito importante no nosso estudo, porque são os momentos que antecederam a implantação do golpe militar a implantação da ditadura militar em 1964, portanto o golpe que implantou a ditadura militar do Brasil, né? Que, como eu já disse, é um período, né, bastante traumático, né, trágico, aí, dramático da nossa história, né? Então é importante a gente conhecer quais foram os fatores que provocaram a implantação de uma ditadura militar no Brasil. E esses fatores eles estão muito vinculados, estão muito ligados aos problemas dos governos do Jânio Quadros e também do João Goulart, né? Então é isso que a gente vai procurar, vai se concentrar em estudar, em ressaltar nesses slides que a gente vai assistir aqui agora, tá? Então vou ver o que marcou o governo do Jânio. Nós temos aí uma política anti-inflacionária, porque a inflação realmente era um problema a ser resolvido, né? Nós vimos que a inflação já estava alta no final do governo do Juscelino Kubitschek. O Jânio Quadros, ele teve bastante apoio político na época da campanha, porque o objetivo principal da oposição era tirar o PTB e o PSD do governo, né? Foi a primeira vez em que o PTB e o PSD não governaria o Brasil dentro do período da República Liberal, né? Porque até então o Dutra, Vargas, Juscelino Kubitschek, né, foram presidentes que foram eleitos por essa coligação. Então foi a primeira vez que um candidato fora dessa coligação conseguiu então vencer as eleições. Então a própria UDN acabou abraçando a campanha de Jânio Quadros quando percebeu que ele era a única figura política que tinha condições de derrubar essa aliança PTB-PSD do governo, né? Então, como eu disse no finalzinho do slide anterior, né, o Jânio Quadros era uma figura assim, muito folclórica, né? Ele tinha um jeito todo particular, peculiar de falar, ele tinha todo um marketing político, né? Calcou a campanha dele, né, naquela figura da vassourinha lá, que iria varrer a corrupção do Brasil, né? Ele procurava muito ressaltar o aspecto popular, né, da sua própria figura, usando de artifícios como, por exemplo, deixar a caspa aparecendo em cima do seu paletó, andar com o paletó desalinhado. Ele guardava sanduíche de mortadela dentro do bolso do paletó, que ele
fazer questão de comer na frente de todo mundo, ainda em cima do palanque, para ressaltar que ele era do povo, apesar do jeito empolado dele falar. Ele era professor de português, né? Então tinha uma oratória muito boa, né? E era bastante verborrágico, né? Usava de muitos adjetivos e de palavras pouco conhecidas, e na realidade pouca gente entendia o que ele falava, mas tinha confiança, falou, não, o cara fala bonito, né? Então ele deve saber o que ele está falando. Ele acabava causando esse efeito aí na sua plateia, certo? Bom, então, em cima disso aí, ele conseguiu vencer com uma certa facilidade o seu opositor, que era então o general Henrique Teixeira Lott, né, apoiado lá pelo Juscelino Kubitschek. Tá? Bom, então, apesar dele ser um fenômeno político, ele era um político assim meio que independente. O partido dele mesmo, né, que era o Partido Democrático Cristão, o PDC, né, era um partido pequeno, fazia poucas coligações. Ele teve muito apoio político para as eleições, para derrubar o PTB e o PSD do governo. Mas, para a sua política, ele só teria apoio dos outros partidos se ele atendesse aos interesses dos outros partidos. Isso não era muito a característica de Jânio Quadros. Né? Quando ele já tinha sido governador de São Paulo, prefeito de São Paulo, né? Ele já tinha demonstrado que ele tinha sua própria forma de conduzir a política, né? Então ele não aceitava muito opinião de fora do governo dele, ele tinha suas próprias ideias e era bastante intransigente. Em várias situações ele ameaçou de deixar o cargo, e nós vamos ver que isso acabou acontecendo, mas vamos comentar isso um pouco mais para frente, né? Então, por conta dessa política anti-inflacionária, que constava de medidas muito impopulares, como aumento de taxas, de impostos, corte de gastos públicos e, consequentemente, né, demissões no governo, tá? Então ele sofreu, apesar dele ser uma figura muito popular durante a campanha e tal, né, já nos primeiros meses do governo dele, ele já enfrentava uma forte queda da popularidade dele por causa das medidas que ele tinha que tomar para conter a inflação. Né? No que diz respeito à política externa, ele adotou aquilo que ficou conhecido como política externa independente, ou seja, ele procurou fugir, né, daquele alinhamento automático com os Estados Unidos. Ele percebeu que essa relação entre o Brasil e os Estados Unidos estava um pouco que esgotada, né? E que não seria muito prudente para o Brasil ficar dependendo só dos Estados Unidos. Mas no fundo, o que mais motivou essa política externa independente era meio que chamar a atenção dos Estados Unidos, né, para um possível crescimento das ideias socialistas no Brasil. Né? Então ele não foi fazer um apelo, ele simplesmente procurou se aproximar de regimes socialistas como de Cuba, da China, né, da União Soviética, e ele estava procurando um reatamento das relações diplomáticas entre Brasil e União Soviética, também com a China comunista. Né? Então ele chegou a condecorar, né, Ernesto Che Guevara, um dos líderes, o herói da Revolução da Revolução Cubana. Né? Então ele procurou essa política externa independente no sentido de chamar a atenção do Estado. Falou, já que vocês não vão me ajudar muito, então eu vou me aproximar de quem possa me ajudar. De repente pode ser até socialista. Valeu? Então era uma forma meio que de causar preocupação dos Estados Unidos, forçando uma maior ajuda, um maior apoio dos Estados Unidos ao governo dele. Né? Então essas seriam as origens aí da política externa independente dele. Tomou muitas medidas polêmicas. A análise que se costuma fazer dessas medidas polêmicas é que ele tentou, através delas, meio que mascarar as dificuldades econômicas pelas quais o nosso país passava. Né? Então, coisas como, por exemplo, a proibição do uso de biquíni nas praias, a proibição das brigas de galo, que, na minha opinião, é uma coisa boa, né? Porque é terrível esse negócio de briga de galo, rinha de animal, isso é horrível. Né? A proibição dos jogos de azar, que acabam resultando em problemas sociais, aí, familiares graves também, né? Mas enfim, eram medidas polêmicas. Né? E a análise que se costuma fazer é exatamente essa, de que ele fazia tudo isso, levantava essa poeira toda, né? Meio que para disfarçar, tirar a atenção do foco dos principais problemas do Brasil. Né? E nós vamos ver que num episódio bastante obscuro, ele acaba renunciando, né,
à presidência da República ainda em seu primeiro ano de mandato. Então vamos dar uma analisada aí nos fatos nos slides seguintes. Tá? Então, política anti-inflacionária, o que ele está fazendo? A dívida externa era de quase 3 bilhões de dólares nessa época, a inflação já estava em mais de 31%, né? o desemprego só aumentando. Né? Então, o que ele faz? Ele promove uma desvalorização do cruzeiro, com a tentativa principalmente de aumentar as exportações brasileiras. E corta subsídios, né, para importação de trigo, petróleo e outros produtos, que acabam, né, de certa forma, tirando um pouco da carga orçamentária do governo. Né? Mas essas medidas acabavam tendo muitas vezes efeitos, digamos assim, efeitos negativos na economia brasileira, né? Principalmente para os mais pobres. Tá joia? Então vamos olhar aqui. Política externa independente. Né? Procurou uma aproximação com o bloco comunista, né? De forma especial a União Soviética e China, como eu já disse, né? Para tentar chamar a atenção dos Estados Unidos. Ele, vamos dizer assim, se colocou num posicionamento de oposicionista aos Estados Unidos no que diz respeito à intervenção norte-americana em Cuba e principalmente a política, né, de obstrução dos Estados Unidos em relação a Cuba, né, como a expulsão de Cuba da Organização dos Estados Americanos, da OEA. Né? Então, isso demonstrava que Jânio Quadros não estava preso a nenhum alinhamento político. Né? E por fim, um fato que realmente desagradou muito as pessoas aqui no Brasil, quando eu falo as pessoas, eu estou falando da elite, dos setores mais conservadores da sociedade brasileira, foi quando ele convidou Che Guevara para receber a Ordem do Cruzeiro do Sul no Brasil. Né? É considerada a maior comenda da política do nosso país. Né? Então, quando ele chama Che Guevara e o condecora com a Ordem do Cruzeiro do Sul, isso causa uma gritaria geral contra o governo dele a partir dos setores mais conservadores. E dentre eles nós podemos citar o Exército, né? Os latifundiários, os grandes proprietários de terra do Brasil, a alta burguesia nacional, todo esse pessoal e até mesmo muita gente da classe, setores da classe média urbana brasileira se colocaram totalmente contrários a essa atitude aí de Jânio Quadros. Bom, vamos falar agora, então, das medidas polêmicas tomadas aí por ele, né? Medidas que nós já comentamos. Qual que era o objetivo dela? Era meio que disfarçar os reais problemas do Brasil. Né? Então, temos aí a proibição da briga de galo, né? A proibição do uso de biquíni nas praias, né? Toda vez que ele não conseguia aprovar um projeto, e por que ele tinha dificuldade de aprovar projetos, gente? Porque muitas vezes esses projetos, eles eram impopulares. E o Congresso Nacional não queria ficar com a culpa disso aí. Né? E acabava que ele não conseguia aprovar muita coisa. Vamos lembrar que o partido dele era um partido pequeno, que ele teve muito apoio para a eleição, mas para governar mesmo ele não podia contar com esse apoio, né? Porque muitas vezes os outros partidos exigiam coisas que ele mesmo, de forma meio que intransigente, não aceitava. Né? Então acabava que ele não tinha uma base de apoio sólida dentro do Congresso Nacional. E também fazer uso de bilhetes escritos, até em papel de pão, né? Com planos políticos, como estou falando aqui, excêntricos, como anexação de países vizinhos aí ao Brasil. Né? Então lá, aí falando, aqui temos nesse slide, né, os principais pontos aí da falta de apoio político que ele tinha. Né? Ele foi eleito pelo Partido Democrata Cristão, mas contou com o apoio do UDN apenas nas eleições. Ele teve uma queda de popularidade muito grande, né, principalmente por causa da política anti-inflacionária dele, que constava de demissões, corte de gastos, de subsídios. Tá? E ainda por cima, ele conseguiu atrair o ódio aí da direita brasileira pelo fato dele ter se aproximado dos regimes socialistas. Né? E esse pessoal da direita é representado principalmente por esse partido aqui, pela UDN. Né? E as medidas polêmicas não conseguiram recuperar sua popularidade. Pode ter, digamos, distraído a opinião pública durante um tempo, mas eram medidas paliativas, que duravam poucos dias, né? Essas polêmicas não se estendiam por muito tempo e acabava que a popularidade dele continuava em queda. Né? Diante desses problemas todos aí, o que ocorreu? Né? Onde que nós estamos aqui? Espera aí que eu vou achar, gente, um minutinho só. Tá? Aí vamos falar aqui agora, então, da renúncia. Né? Bom, então o que ocorreu?
né, com esses problemas todos, inflação, desemprego, dívida externa, falta de apoio político, né, fracasso do seu populismo, aí, ódio da direita por ele ter se aproximado dos regimes de esquerda, vamos dizer assim, as forças contrárias ao governo dele eram muito, muito grandes para que ele conseguisse resolver os problemas econômicos do país. Né? Então, sem apoio político, ele não conseguiria isso. Daí, ele tentou um golpe político. Qual foi essa tentativa de golpe? Bom, ele escreveu uma carta de renúncia, né, e entregou ao Congresso, mas o objetivo dele, ao fazer isso, era fazer com que o Congresso, a classe política brasileira, pedisse para que ele ficasse. Por que ele esperava isso? Porque o vice do governo dele era o João Goulart, o vice-presidente era o João Goulart. O João Goulart, ele era da coligação PTB-PSD. Bom, aí vocês devem estar pensando, caramba, mas não foi o Jânio Quadros que venceu as eleições? É porque naquela época, pela Constituição, você poderia votar, né, para presidente de um partido e votar no vice-presidente de outro partido. Você não era obrigado a votar no vice-presidente da chapa do presidente, entendeu? Então estava desvinculado. Então o que aconteceu? O Jânio Quadros venceu, né, para presidente e para vice, o vice-presidente da oposição, que era então o João Goulart. E o pessoal da direita, da UDN, né, militares, latifundiários, burguesia nacional, ninguém queria ver o João Goulart nem pintado de ouro, quanto mais como presidente da República. Então daí Jânio Quadros acreditar que a carta de renúncia dele acabaria fazendo com que o Congresso Nacional, a classe política, pedisse para que ele ficasse. E ao pedir isso, o que ele faria então? Ele pegaria, né, e exigiria maior apoio político, né, e aprovação dos projetos dele para que ele pudesse então resolver os problemas econômicos do Brasil, né, para que ele não ficasse com o rojão sozinho aí nas suas mãos, né, com a bomba nas suas mãos. Porém, de forma inesperada para ele, o Congresso Nacional aceitou sua carta de renúncia, né? E assim terminava o governo de Jânio Quadros. Por isso que ele ficou sem assunto quando perguntaram por que foi que o senhor renunciou, né? Porque a verdade é essa, que ele tentou um golpe político, ele não podia falar isso, então ele disse que forças ocultas o obrigaram a renunciar, né? E essas forças ocultas aí acabaram virando objeto de especulação política durante anos e anos aí, alimentando inclusive instabilidade política. Mas enfim, o fato é que ele perde então o mandato por conta da renúncia dele, né? E lógico, o pessoal não queria também o João Goulart. Aí começou a se falar em golpe, falaram até em derrubar o avião que estaria trazendo o João Goulart de volta para o Brasil. Teve gente falando isso nos meios militares. Aí, não, vamos derrubar o avião desse cara, não deixa ele nem pousar no Brasil. Né? Ele estava em visita à China comunista. Então você pensa bem, um cara que era, vamos dizer, identificado como sendo vinculado à política trabalhista de Getúlio Vargas, aos sindicatos, ao movimento dos trabalhadores, era o cara que tinha proposto 100% do aumento do salário mínimo, né? Estava em visita à China comunista, muita gente achava que ele era socialista, que ele era comunista, né? Então, essa imagem toda de João Goulart fez com que a direita, os setores conservadores da sociedade brasileira não quisessem de forma alguma. Então se falava em golpe, não permitir a posse do João Goulart. A saída para isso foi o quê? Foi um acordo político para que não houvesse uma guerra civil, porque tinha gente do exército que achava que ele tinha que assumir, inclusive o próprio Henrique Teixeira Lott defendia essa posição, tá? E tinha uma parte do exército que achava que ele não poderia assumir de jeito nenhum. Então o Brasil estava sob risco de inclusive uma guerra civil por conta dessa questão da posse do João Goulart. E aí o que eles fizeram? Resolveram costurar um acordo político, né, estabelecendo uma emenda constitucional que transformara o Brasil, então, em um regime parlamentarista. E no regime parlamentarista, como nós sabemos, né, o presidente, né, da República, considerando que o Brasil é uma república, né, ele assumiria, mas assumiria com poderes muito limitados, sendo que o primeiro-ministro que se encarregaria de vários atos aí do governo, né? Então foi essa forma encontrada para permitir a posse do João Goulart, e foi assim que ele assumiu a presidência da República dentro de um parlamentarismo, digamos assim, improvisado, tá bom? Então assim terminava o governo aí do Jânio Quadros. Já vamos analisar aí o governo do João Goulart. Bom, gente, então vamos analisar aí o governo do João Goulart, mais conhecido aí como Jango, né, que governou aí entre a renúncia do Jânio Quadros até o golpe militar, né, em 1964.
vamos ver as principais características do governo dele. Né? Parlamentarismo improvisado, como eu acabei de explicar. Né? Então, vários setores da política, da sociedade brasileira não queriam ver ele como presidente, e para que não houvesse uma guerra aí no Brasil pela posse dele, né? Porque tinha gente que era favorável à posse de João Goulart, né? Acabaram inventando, né, um parlamentarismo aí para que ele não assumisse com poderes totais, né, de presidente. A joia? A herança econômica que ele recebeu do Juscelino Kubitschek e de Jânio Quadros não era das melhores, né? Inflação, desemprego, né? E por isso ele vai lançar um plano que ficou conhecido como plano trienal. Trienal, né, para ser executado em 3 anos aí, para tentar recuperar a economia brasileira e principalmente combater a inflação. Durante a aplicação desse plano trienal, como ele não estava conseguindo ser executado a contento, né, foram lançadas as chamadas reformas de base, né, propostas bastante radicais, aí, principalmente se a gente considerar a época, né, e que acabaram sendo até, digamos assim, fator para o golpe militar de 1964. Né. E o período do governo dele foi marcado por uma forte radicalização política, tanto dele, no que diz respeito a se aproximar dos setores de esquerda, e principalmente dos trabalhadores, das classes mais baixas, como também dos setores de direita, de fazer uma forte oposição a esse tipo de política. Né? Então a gente tinha radicalização tanto à esquerda quanto à direita dentro do governo dele. E talvez a principal marca do governo do João Goulart tenha sido, né, o golpe militar, em que derrubou o João Goulart da presidência da República e implantou uma ditadura militar que duraria mais de 20 anos no nosso país, certo? Então vamos dar uma olhadinha aí no slide seguinte, né? Vamos falar do parlamentarismo improvisado, na realidade a gente já falou, né? Então, o fracasso lá do plano de Jânio de conseguir assumir com mais poderes, né, acabou dando errado, ele teve que renunciar por conta disso, né? A identificação de Jango com o esquerdismo acabou fazendo com que forças quisessem que ele não assumisse a presidência da República, e daí, né, a formação de um governo parlamentarista, mas um parlamentarismo improvisado, como nós já comentamos. Né? Aqui nós temos um tópico falando sobre a resistência da UDN, que era um partido de oposição, né, e de parte do Exército, ameaça de guerra civil, e aí daí a implantação de um parlamentarismo, né, para resolver esse impasse político. Vamos dar uma olhada no slide seguinte. Qual era a herança econômica? Nós já comentamos também, nada impede a gente dar uma olhadinha. Então, infraestrutura insuficiente, né? Apesar de todo o desenvolvimentismo, mas para que o Brasil continuasse crescendo, eram necessários mais investimentos. Tinha dinheiro? Não, não tinha. Né? Então, daí o problema. Os problemas sociais foram se agravando, porque o desemprego não se resolvia, a inflação ia corroendo o salário dos trabalhadores, né? Então a pobreza no país ia aumentando, né? Temos aqui o desemprego, inflação, a dívida externa que era muito grande, não podemos esquecer, né, que é uma herança bastante complicada deixada aí pelo Juscelino Kubitschek. Tá joia? Isso provocou um intenso êxodo rural. As cidades ficavam muito inchadas porque a situação no campo não era nada boa, né? E tinha também aquela situação estabelecida no governo Juscelino Kubitschek de facilitação da remessa de lucros para o exterior, né? Então todos esses eram problemas e nenhum deles problemas fáceis de serem solucionados, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no chamado plano trienal. Quem idealizou o plano trienal foi um economista chamado Celso Furtado, né? Ajudado aí também por Tiago Dantas. Esses dois economistas aqui foram os mentores desse plano trienal. Celso Furtado foi uma figura intelectual muito destacada, né? Principalmente na política nacional, mas também nos meios acadêmicos, tá certo? Inclusive sendo professor titular, né? Emérito lá da Universidade da Sorbonne, né, na França, tendo vários livros publicados aí sobre a economia brasileira. Então, uma pessoa muito conhecida. Né? Então, o que previa esse plano trienal? Eles queriam combater as importações, né, porque isso provocava a evasão de capitais do Brasil. Defendiam a desvalorização da moeda nacional para facilitar as exportações, né? Queriam ter um maior controle da emissão de moeda para evitar a inflação, né? E previa-se também achatamento de salários como forma de contenção dessa inflação, né? Esse aumento do preço do trigo não fez parte do plano em si, né? Mas a dificultação das importações acabava
tendo como consequência a elevação do preço do trigo e que elevava o preço de diversos produtos, né, do setor alimentício. Né? E aí o que acabou acontecendo? As dificuldades de se implantar essas medidas, né, de se implementar essas medidas, dificuldades principalmente políticas, né, acabou fazendo com que esse plano fosse engavetado. Por quê? Porque ele era extremamente impopular. Pensa bem, você conter salários, né, você conter emissão de moeda, fazendo com que todos ficassem com menos dinheiro, né? Então tudo isso aí era extremamente impopular. Então acabou acontecendo que esse plano não foi para frente. A verdade é essa. Né? Então já próximo aí do período do final do governo dele, né, vamos dizer assim, em substituição ao plano trienal, surge aí a proposta das reformas de base, né, que continha restrições à remessa de lucros, aí isso atingia principalmente, né, a elite vinculada ao capital estrangeiro, a burguesia nacional, que apesar da gente chamar de burguesia nacional, ela era muito dependente do investimento externo, né? Então ela não gostou nada disso aqui, tá certo? Propunha uma reforma agrária para evitar lá o êxodo rural, né, e melhorar a situação do emprego aqui no Brasil. Né? O problema da concentração fundiária é um problema atual. Né? Até hoje não se resolveu nisso. Há quanto tempo se fala em reforma agrária e nunca aconteceu? Uma reforma tributária, e por falar em coisas que nunca aconteceram, temos aqui uma que é essencial para o nosso país atualmente, e desde aquela época já se tentava fazer uma reforma tributária que tornasse, né, a questão tributária menos injusta no nosso país, já se tentava desde aquela época, né? E até hoje não se fez uma. Tá? E por fim, uma reforma educacional. Nós não temos aqui no nosso slide, mas também existia a previsão, né, de que houvesse dentro desse plano de reformas de base aí, né, uma reforma também administrativa e bancária, né, para, de certa forma, limitar o lucro dos bancos, mas o objetivo não era simplesmente prejudicar os bancos, mas sim usar parte desses lucros para serem investidos em áreas sociais. Tá? Lógico que a elite não gostava nem um pouquinho disso aí. Tá? Vamos para a seguinte aí. Então, essas propostas das reformas de base, provocaram uma reação conservadora muito forte contra o governo dele. Tá? Então, aí temos o fracasso das reformas de base devido às reações contrárias dos setores conservadores, aumento, e com isso, né, se aumentavam os problemas sociais e econômicos. Foi dentro desse contexto aqui, né, de agravamento da situação social, que surgiram as ligas camponesas, seriam aí os embriões, né, do que hoje nós chamamos do movimento de sem terra, né, e o aumento das manifestações estudantis através da UNE, né, da Juventude Universitária Católica, da Juventude Operária Católica, a JOC. Né? Então, os movimentos de massa, o movimento dos trabalhadores, né, começava a crescer muito no sentido de apoiar as reformas do governo do João Goulart, né, e também de combater os interesses da elite, os interesses estrangeiros, internacionais, que eram muito presentes no Brasil. Né. Dentro ainda do tema radicalização política, né, nós tivemos o crescimento do pensamento socialista, principalmente nos meios universitários. Resultado, né, da atuação, né, do IBASE, que nós vimos que foi criado lá durante o governo lá do Juscelino Kubitschek. Mas é lógico que não foi só isso. Né? Existia todo um revisionismo crítico aí em relação à situação econômica, social dos países da América Latina, e isso acabava levando, né, essa crítica ao sistema capitalista vigente nos países da América Latina, acabava levando as propostas, né, de mudança desse quadro de problemas sociais e econômicos para a esquerda, ou seja, para as propostas do socialismo. Né? Então, daí o crescimento do pensamento socialista nesse período. O João Goulart, percebendo que na política nacional ele não tinha muito apoio dentro do quadro dos políticos, né, dos partidos políticos no Brasil, ele busca uma forma dele conseguir implementar essas reformas de base que ele queria fazer, apesar de estar fracassando, né? Então ele procura se aproximar dos trabalhadores, das classes mais baixas, julgando
que o apoio dessas classes seria o suficiente para ele poder se manter no poder e ainda por cima conseguir implementar as reformas que ele achava necessário. E como nós sabemos que houve um golpe militar, ele calculou mal, né, essa estratégia política, né? Então temos aqui alguns momentos importantes, como foi o comício da Central do Brasil, né, no dia 13 de março de 1964, no qual ele propôs a nacionalização das refinarias de petróleo no Brasil, a execução imediata de uma reforma agrária profunda e o anúncio da reforma bancária, né, além de propor também uma reforma urbana. Então isso assustou as classes médias urbanas também contra o governo dele, né? Então o país ficou rachado, né? As classes mais baixas, dos movimentos sindicais de esquerda, apoiando o João Goulart, mas quando a gente fala em apoio, existia pressão, ele enfrentava pressão dos dois lados, né? Essas classes mais baixas, setores de esquerda, pressionavam para que ele realizasse essas reformas e os setores de direita pressionavam no sentido de ameaçar, inclusive, de golpe, no caso dele insistir nessas reformas, né? Então ele tinha que escolher um lado, ele acabou ficando do lado das camadas mais baixas e dos setores de esquerda, julgando que isso seria o suficiente para que ele conseguisse permanecer no poder e implementar essas reformas, né? Bom, então, como resposta a esse comício, né, que foi um comício assim, com uma fala bastante radical, pendendo para a esquerda, né, em São Paulo ocorreu no mesmo mês, no dia 19, né, 19 de março de 64, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né? Temos aqui, inclusive, até uma fotinho mostrando isso, tá certo? Então, essa foi uma resposta ao comício da Central do Brasil. O comício da Central do Brasil teria reunido cerca de 200 mil pessoas. Já a Marcha da Família com Deus, fala-se, talvez esse número seja bastante exagerado, na participação de 1 milhão de pessoas nessa marcha, né, lá na cidade de São Paulo. Mas, se foi 1 milhão mesmo, a gente não tem como confirmar isso aí, mas que teve um número, uma adesão muito maior de pessoas a essa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, isso aí não existe a menor dúvida, né? O número era bastante grande. Se não era 1 milhão, provavelmente era algo próximo, né? Coisa na casa dos 600 mil, 700 mil, ou seja, um número bem maior do que do comício da Central do Brasil. Em resposta à atividade do IBASE, foram criados outros órgãos aqui, né? Que congregavam, né, elementos da direita no Brasil, né, como foi o caso do IPES, né, Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, e o IBAD, né, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, né, que congregavam então elementos favoráveis aí à política conservadora no Brasil, à direita, principalmente ligados aí à UDN, né? E foi justamente através desse IPES que começou, e do IBAD, que começou a haver já um planejamento para um possível golpe, né? Então eles começaram a consultar setores do Exército Brasileiro, governos, né, estrangeiros, principalmente os Estados Unidos, né? Então nós vemos aqui no outro tópico, né, os militares da Escola Superior de Guerra, juntamente com o embaixador norte-americano, começavam a articular o golpe junto a esses órgãos que foram criados aqui durante esse período de efervescência, de agitação política. Bom, então vamos lá. Temos aqui, né, o surgimento de grupos radicais aí, né, de direita nesse período, né? O Centro Anticomunista das Mulheres Democráticas, né? Movimentos, eu estou meio rindo porque os nomes eles acabam soando um pouco engraçado, né? Centro Anticomunista das Mulheres, né? Faz lembrar daquele papo, né, de que comunista come criancinha, né, tal, perigoso, né? Bom, enfim, mesmo que represente em muitos casos um perigo à democracia, mesmo tem algumas propostas socialistas aí radicais de implantação da ditadura do proletariado, que a gente já viu que não funciona, né? Bom, pelo menos é uma posição pessoal minha, cada um pensa o que quiser, né? Mas assim, eu não me considero nem de direita nem de esquerda, eu sou mais de centro, tá? Só para que vocês possam entender o que eu estou falando agora, né? Mas tem algumas coisas aí, tanto de um lado quanto de outro, que acabam soando hilárias, né? Principalmente quando a coisa pende para o radicalismo, né? Então, o Centro Anticomunista das Mulheres Democráticas, o Movimento Sindical Democrático, né, financiado pelos Estados Unidos, o Comando de Caça aos Comunistas, que foi muito atuante durante a época da ditadura militar, que era financiado por empresários, né? Inclusive a família Maluf, lá de São Paulo, era uma das que ajudava no financiamento desse Comando de Caça aos Comunistas, né? E o Movimento Anticomunista, aí, financiado por empresários,
Tá? O surgimento desses, né, desses organismos, dessas instituições aqui, evidencia esse radicalismo político. Né? Nós vimos em slides anteriores que nós tivemos também esse radicalismo político à esquerda, né, também. Então isso mostrava esse momento aí de antagonismo, de polarização da política nacional. No slide seguinte, nós teremos aí já o golpe de 1964. Né? Então nós podemos citar aí como antecedentes principais do golpe de 1964, né, a crise econômica pela qual o país passava, as incertezas que o governo do João Goulart e também do Jânio Quadros, né, geravam nos investidores, tanto nacionais quanto internacionais, fazendo com que o nível de investimento no país fosse muito baixo, né, provocando o agravamento da crise econômica. Né, é um dos fatores que nós temos que levar em consideração para o golpe de 1964. A aproximação de Jango com a classe trabalhadora também é um dos elementos que nós temos que levar em consideração, né, que motivaram a reação, né, radical aí da direita, apoiando a implantação de uma ditadura militar. Né. O crescimento do pensamento socialista, que preocupava muito os setores de direita do Brasil, e também a governos capitalistas estrangeiros, principalmente, claro, os Estados Unidos da América. Vamos lembrar, 1964, nós estávamos aí ainda vivendo, né, o período da Guerra Fria. No ano de 1962, inclusive, houve uma crise, a crise dos mísseis cubanos lá, né, que por muito pouco acabou não resultando numa terceira guerra mundial, né, que seria uma guerra atômica nuclear, e para nossa sorte acabou não acontecendo. Tá? Então vivíamos períodos assim bastante tensos, né, do ponto de vista da política internacional, e isso refletia na política nacional também. Por isso, esse pensamento socialista crescendo no nosso país acabou sendo também fator para esse golpe. Né? E o crescimento dos movimentos populares, tanto no campo quanto também nas cidades. Tá certo? Então, nós temos aqui, né, ainda como fatores do golpe de 1964, o radicalismo político, né, a oposição e intervencionismo dos Estados Unidos da CIA, que atuaram, sim, né, na implantação desse golpe militar. Então, tem muita gente hoje que tenta amenizar isso, né, que tenta disfarçar, dizendo que não teve tanta influência assim, mas existem documentos que comprovam o envolvimento do governo norte-americano e da CIA, né, na articulação do golpe que implantou a ditadura militar do Brasil. O discurso da Central do Brasil foi um momento, um fato antecedente bastante importante, que a gente pode colocar dentro do quadro de fatores aqui. Né, e, por fim, o pretexto para o golpe, né, para a eclosão do golpe, foi uma revolta de marinheiros no Rio de Janeiro, né, na qual o presidente João Goulart, pressionado pelos militares, acabou não fazendo nada. Né? Os militares pressionaram para que ele tomasse alguma atitude. Como ele não tomou atitude em relação à revolta dos marinheiros, que representava uma quebra de hierarquia, uma vez que o presidente da República é o comandante principal das Forças Armadas, né? Acabou então que os militares usaram isso como pretexto, dizendo que o Brasil estava sem comando, estava sem chefia, né? E que existia uma ameaça comunista e que aquele presidente não iria ter condições de fazer nada, que ele não estava fazendo nada. Né? Então o presidente ele já tinha perdido o comando do país. Essa era a alegação usada aí na ocasião da revolta dos marinheiros no Rio de Janeiro. Né? Houve inclusive mesmo elementos infiltrados, né, dentro desses marinheiros aqui, na Marinha Brasileira, melhor dizendo, né, que insuflou essa revolta e acabou criando essa situação. Então, o golpe ele foi desfechado aí na madrugada do dia 31 de março, né? Nós temos aqui 1961, gente, mas não é 1961 não. Depois vamos consertar isso aqui agora. 1961 coisa nenhuma, 1964, tá legal? Então, na madrugada aí, né, do dia 31 de março de 1964, né, nós tivemos o golpe. Então, na madrugada do dia 31 de março para o dia 1º de abril. Né? Então, quando os tanques de guerra ocuparam as praças aí, consolidando o golpe, né, isso acabou ocorrendo mais no dia 1º de abril do que na madrugada do dia 31, mas foi, né, entre esses 2 dias. E por que eu estou falando isso, até meio que rindo aqui um pouco, né, rindo por dentro, como o pessoal fala?
É porque os militares, de uma forma geral, os defensores do golpe, né, eles insistem que o golpe não foi no dia 1º de abril, né, o dia da mentira, tá certo? Então o pessoal tem uma pegada contra isso aí, né, falando, não foi no dia 1º de abril, foi dia 31 de março. Mas enfim, foi na madrugada, entre os dias, na articulação desse golpe, foi entre os dias 31, né, de março de 1964 e o dia 1º de abril de 1964, tá joia? Então assim terminava o período da República, né, liberal, e começava um período aí tenebroso da história do Brasil. Né? Temos aqui o nome de alguns dos principais golpistas, né, todos eles políticos aí ligados ao UDN. Então temos Adhemar de Barros, de São Paulo, Carlos Lacerda, do Rio de Janeiro, Magalhães Pinto, de Minas Gerais, o governador de Minas Gerais. Os jornais O Globo, o Estado de São Paulo, Correio da Manhã, eram jornais, né, que apoiaram o golpe militar. Os generais Golbery de Couto e Silva, que passaria a ocupar cargos importantes dentro do governo militar, e o general Olímpio Mourão, aquele mesmo que escreveu a carta lá, né, do Plano Cohen, que serviu de pretexto para a implantação do Estado Novo, né, no Brasil, um governo ditatorial de Getúlio Vargas. Mais uma vez, Olímpio Mourão aqui envolvido aí em acontecimentos, né, que acabaram resultando na implantação de uma ditadura. Né? E também a CIA, né, dentro da política norte-americana. Tá joia? Então, com o golpe militar de 1964, termina o período da República liberal no nosso país. Bom, gente, então tivemos aí o último slide sobre a República Liberal, né, também chamada de República Populista, né, e vimos que ela terminou, infelizmente, com um golpe militar, que implantou uma ditadura que se mostrou bastante opressiva, sangrenta. Foi um período muito dramático, muito trágico da história do Brasil. Acho que a gente pode até considerar que foi o pior em termos de política, né? Porque não existia liberdade de forma alguma. É um período muito violento, com tortura, com vários casos de tortura, de assassinato, né? Inclusive com violência por parte da esquerda também. Né? Então foi um período extremamente violento de lado a lado, mas assim, uma situação gerada pela própria ditadura mesmo. Tá? Que é um período que a gente vai comentar numa aula futura aí, mas se der tudo certinho ainda hoje eu estou postando essa aula sobre ditadura militar. Tá? Vimos aí então que o período da República Liberal, né, ou também República Populista, foi marcado por intensa agitação política, por instabilidade política, pela abertura da economia brasileira ao capital estrangeiro. Né? Vimos também que o populismo foi uma das marcas desse período, e tivemos também um crescimento de vários movimentos sociais, de movimentos políticos de caráter mais popular, bem como também o surgimento de movimentos culturais importantes, como a Bossa Nova, como o tropicalismo, como o cinema novo, né, que são temas relacionados à cultura, né, temas relacionados à cultura não, os temas são culturais, mas relacionados à política, e que por causa disso aparecem muito em prova de vestibular. Então, antes de você ir para a prova, é interessante você dar uma olhadinha aí, né, procurar se aprofundar um pouco mais no que foi o cinema novo, quais foram os principais filmes, né, os principais nomes, aí como de Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, né, bem como também no tropicalismo, né, você procurar se aprofundar aí quem participou desse movimento, o que ele representava, né, o que ele fazia, e também a própria Bossa Nova, a importância da Bossa Nova dentro do contexto da cultura nacional brasileira, né? E chamando atenção também para a literatura, que foi um período bastante rico, né, da nossa história, e esse período que vai da Era Vargas até a República Liberal, né? Nós tivemos aí o surgimento de escritores importantes que se consagraram nesse período aí, como Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade, um pouco mais antigamente, né, Monteiro Lobato, Érico Veríssimo, enfim, não dá para a gente citar todos os nomes, ficar tratando de cada um, porque senão a aula fica muito extensa e acaba ficando um pouco enfadonho. Seria interessante até fazer uma aula à parte sobre o desenvolvimento da cultura nacional durante o período da República, durante o período da monarquia, no período colonial, mas aulas voltadas especificamente para esse tema, né?
como a gente já está aí nas vésperas da prova, então não vai haver tempo para a gente gravar aulas tão extensas, porque assim é bastante conteúdo. Então eu recomendo a vocês que estão assistindo essa aula aí, que procurem informação, procurem vídeos que falem sobre esse assunto. Existem vários documentários sobre cinema novo, sobre tropicalismo, sobre bossa nova, né? E tem material de estudo também. Então, gente, é legal dar uma pesquisada, ver quais foram os principais filmes do cinema novo, os principais diretores, as principais músicas do tropicalismo, os principais compositores, intérpretes, e assim também na literatura, né? Quem foram os principais escritores dessa época aí, né? Se vocês puderem dar uma aprofundada no estudo desses fatos culturais aí desse período, é uma coisa que vai ser bastante enriquecedor para o seu estudo, para vocês poderem fazer a prova do Enem principalmente, tá bom? Gente, então até a próxima, até o governo aí, né, melhor, até o estudo do governo militar, né, ou dos governos militares entre 1964 e 1985, que nós vamos editar para o próximo vídeo aí. Um abração, falou galera, bons estudos!